Fala pessoal, beleza? Retomando aqui, né, pessoal, nossos estudos. Primeiramente, né, um feliz 2025 a vocês e família, né? Muita saúde, né, prosperidade, força, né, para permanecer estudando, né? A gente sabe que a gente não vai ter, né, nenhum tipo de sorte, né, no mercado, né, se não vier através de muito estudo e determinação ali e consistência, né, naquilo que você vem repetindo, né, a gente sabe que não tem como, né, a gente progredir, né, ali no mercado financeiro. É uma frase comum, né, é que no mercado não há almoço grátis, né? Então, se uma hora você fez um trade e teve sorte, né, essa sorte ela pode não sorrir para você por muito tempo, mas, né, com bastante esforço, né, e determinação você consegue sim, né, ter alguns resultados positivos. Claro, operando pouco, né, claro, operando dentro daquilo que você se propõe, algo dentro de pontos, né, mais seletivos, né, ali dentro do dia. Eu pausei o nosso estudo, né, de final de semana para fazer uma breve revisão aqui com vocês, falar um pouco sobre barras, falar um pouco sobre contexto e insistir, né, na ideia de pelo menos três tempos gráficos na tela de vocês. Nesse período que eu estive de férias, né, eu respondo a galera ali que é assinante do Trade System ali no Whats. Às vezes eu demoro um pouco, né, por não estar com o celular próximo, né, ou estar fazendo outras atividades. Mas eu percebo que às vezes você tenta algo e aí você tenta por um período de curto tão breve e aí você volta para aquilo que você vinha fazendo. E aí você não tinha resultado naquilo que você estava fazendo, mas você ainda assim volta para aquilo. Então você está começando um ano novo, né? Um novo período, né, de trabalho, de estudo. E para quem está começando, tá, pessoal? Provavelmente um ano não vai ser o suficiente ali nem para você terminar de ler um livro, né, digamos, do Brooks ali. Muito menos para que você tenha resultados de excelência no mercado financeiro. Então coloque isso na sua cabeça. É uma jornada, né? São anos de estudo e dedicação, né, para que você venha conseguir ter bons resultados. Você não se torna um bom contador, por exemplo, em um mês, né? Você não se torna um bom médico em um mês, você não se torna um bom profissional de nada em um mês, né? Você não se torna um mecânico, você não se torna um profissional. E isso daqui é uma carreira. E é uma carreira, né, pesada, né? Porque você vai ter que aprender a lidar, né, com aquilo que todo mundo almeja, né? Que é ter, né, um bom resultado financeiro ao final de cada dia. E aqui é um pouco mais doído, né? Porque quando você tem um resultado ruim, né, isso implica, né, que você teve uma perda financeira. Diferente de qualquer outro tipo de emprego, né, onde você não tem uma perda financeira, você tem um ganho, então tem seus riscos. Eu insisto, né, que vocês usem pelo menos o triplo screen. Se vocês forem à página do UOL, vocês do YouTube, vocês vão observar que lá, né, na página dele, ele quando ele mostra, né, o setup dele, você vai ver que está os 5 minutos no meio, tem o 15, o 5, o 60, o diário e o semanal, né? Então tem esses tempos gráficos ali na tela dele. Eu insisto em pelo menos essas três, assim. Se você usa um notebook, pelo menos isso daqui, né? Quando, por exemplo, né, você se acostuma, né, ou se você tem um espaço menor, né, você tem, por exemplo, um notebook, mais uma tela externa, por exemplo, como eu acabo fazendo em viagem, né, você, né, sai um pouco às vezes da sua rotina. Mas se você mantiver pelo menos isso daqui por um longo período, vocês vão ver que aquilo que eu estou falando para vocês agora vai fazer muito sentido lá na frente. Dentro do mercado, pessoal, a gente tem, né, possibilidades de escolha, né? A gente já estudou aqui, aqui no canal a gente tem estudos sobre psicologia, a gente tem estudos, né, sobre como se comportar. E dentro do mercado financeiro, né, é o espaço onde você tem a maior liberdade do mundo. Você pode comprar e pode vender a qualquer momento. Você pode fazer aquilo que você quiser com o lote que você quiser. Ou seja, o risco é todo seu. Ele é calculado por você. E essa liberdade, né, ela traz, né, a você uma possibilidade de escolha, né, que muitas vezes machuca quem preferencialmente continua mantendo alguns hábitos errados. Ontem, né, eu acabei fazendo uma publicação ali no Instagram, né, só de uma tela ali, falando sobre tendência e estrutura, né, algo bem simples ali, mas que depois, né, que o mercado demonstra, por exemplo, um rompimento.
e depois que o mercado demonstra uma estrutura e se tornou uma tendência, se você não segue regras de reversão, você vai ficar caçando reversão, você vai ficar caçando fundo dessa movimentação. E provavelmente a sua conta vai para o espaço, né? Então, a ideia é que você junte, né, pelo menos 3 tempos gráficos para que você tenha melhores probabilidades. Ah, Luciano, algumas pessoas vão falar, mas os 60 minutos é muito difícil de eu achar uma operação aqui nos 60 minutos, de eu conseguir encaixar algo. É muito complicado ali para mim, né, tá conseguindo, né, gerar ali um conceito ali de como operar. Cara, se por exemplo, está numa tendência de baixa, o fato de você ver, por exemplo, um gap de média aqui, você tem duas barras completas aqui acima da 20. O fato de você não comprar mais, cara, já resolve muita coisa. E quando você usa 3 tempos gráficos, mas eu não consigo operar. Algumas pessoas vão falar, mas eu sinto mais dificuldade em operar. Eu falo, cara, que bom. Sinal que você está pensando mais, em vez de estar clicando, tá? É, já é um reflexo extremamente positivo você pensar mais ao invés de você ficar clicando o dia inteiro. Você não vai ganhar dinheiro clicando o dia inteiro, pessoal, né? Ali no grupo, né, para a galera que recebe ali alguns conteúdos ali que a gente manda em PDF, né, como aquele plano de trade que também tem aqui no canal, 2, 3 trades por dia, né, e trabalhar para aumentar contrato, né? O Brooks, já repeti isso aqui para a galera que é mais próxima de mim, 5 trades ao dia você vai encontrar bons trades, né? O Brooks relata que você vai encontrar 5 bons trades no dia, no gráfico de 5 minutos. Se você se acha mais capaz de fazer 20 trades, cara, talvez você tenha, né, um nível acima do Brooks, acima do que a maioria, né? Mas estatisticamente, quanto mais trades você faz, maior, né, vai ser seu nível de perda, maior vai ser seu nível de estresse. Então, se você consegue, né, dentro do seu tempo, fazer 2, 3 trades por dia e trabalhar constantemente, né, dentro desse ritmo, com um lote fixo e aos poucos ir aumentando ele, isso já vai te gerar um resultado financeiro fantástico. Você não vai comprometer o seu dia na frente da tela. Pense, né? Se você começa a operar 9 horas da manhã e 3 horas da tarde você ainda está fixado ali na tela, né? Como alguns amigos, às vezes mais novos, né? Falam para mim, falam, Luciano, eu ainda nem almocei. E, cara, você vai perder dinheiro no próximo trade, você não está ganhando, você não está nem raciocinando direito, sabe? Às vezes a pessoa está à base do café. Então, assim, por ter contato com pessoas, a gente escuta alguns relatos, né? Que fere a ideia de que você vai ser competente nisso daqui. Como que você vai tentar operar com fome, cansado, né? Toda atividade, pessoal, que você fica muito tempo fixo só nela, você tem uma perda, né, ali de percepção. Você não, ela não aumenta ao longo do tempo, né? Geralmente ela sai. Levantar, tomar um café, fazer outras coisas, né? São coisas básicas ali para se fazer, né, durante o dia. Mas vindo aqui, né, para o nosso estudo, mais uma vez, né, um feliz 2025 para vocês e família. Espero que vocês tenham muito sucesso, né, na jornada de vocês. Lembrem que sem estudo, né, você não vai a lugar algum, beleza? Então a gente vai fazer uma revisão de barras que a gente vem fazendo. Depois, no próximo final de semana, acredito que a gente já continua, né, com o nosso estudo de barras ali para a gente concluir ele. E a gente vai conversar sobre contexto e 3 tempos gráficos, tá bom? Então, deixa eu só verificar o áudio aqui, pessoal, para ver se eu não estou gravando e não estou falando nada, né? Aí complica não ficar hora de aula e ficar perdido aqui. 3 tempos gráficos, pessoal. Como falei, né? Reitero, se vocês, né, olharem aqui no canal, tem um monte de recap. Né? No recap eu começo às vezes pelo diário, algumas vezes eu começava pelo semanal. Para quê? Para que tudo isso, né? Para que começar pelo semanal, Luciano? Mas se eu vou operar os 5 minutos, eu vou operar 1 minuto. Se você estiver operando 1 minuto e estiver ganhando dinheiro, meus parabéns. Provavelmente você acaba sendo uma exceção, operando simplesmente 1 minuto, tá? Não estou falando de você fazer uma coletânea de leitura. Mas é estatística, o Brooks trouxe estatística, ele conheceu milhares de trades e, né, traders, e o relato que ele traz, né, é que quanto menor o tempo gráfico, maior a ansiedade, né, e maior o risco de você perder dinheiro, tá? Por conta desses fatores. Você vai ver possibilidades e oportunidades demais. E isso não é fácil de lidar, principalmente se você está há pouco tempo, né, no mercado financeiro. Normalmente, né, pessoal, a gente começava aqui, ó, alguns estudos nossos, aqui pelo semanal, lembram? Esse estudo está aqui, ó, no gráfico, né, há bastante tempo.
já que a gente vem, né, fazendo revisão de mercado aqui há acho que mais de 3 anos sendo postados aqui no YouTube. Aqui, né, a gente tem uma movimentação de wedge, né, é algo que é familiar aqui já, né, para nós, né, dentro desse estudo. Ó, tem uma movimentação de 3 puxadas, né, esse rompimento falhou em até 5 barras, né, a maioria dos rompimentos de linha de canal tende a falhar em até 5 barras. Essa movimentação veio, né, num micro canal, aqui teve uma primeira correção, uma H1, o mercado perde mínima, aqui tem uma segunda correção, uma H2, o mercado não conseguiu retomar a movimentação de alta. Ao invés disso, ele iniciou uma movimentação de baixa. Sempre que a gente tem uma movimentação de 3 puxadas, a gente tem um ponto de inflexão. Quando a gente tem esse ponto de inflexão renovado, o que a gente falou dessa movimentação? Que, né, mais vezes, quando o mercado faz isso daqui, é uma tendência dele vir testar o fundo do seu canal. É um estudo que já está postado aqui há bastante tempo. Região de troca de polaridade, né, o mercado volta para testar a LTA. LTA rompida, 2 pernas, o mercado volta para testar a LTA, não tem continuidade, ele volta, né, para uma movimentação de queda. E fundo do canal, aqui, né, o mercado tende mais vezes a iniciar uma fase mais lateral, tá? E aí o mercado pode iniciar uma lateralidade bem mais ampla, né? Uma lateralidade aqui no semanal. Aqui passa-se baixo, tá? No semanal. Baixo, né? Quando a gente fala que aqui é baixo, é um ponto onde a gente deixa, né, de estar vendendo. Afinal de contas, você só pode vender aqui depois de um novo rompimento, sem rompimento de fundo. É claro que você não pode estar trabalhando um rompimento, até porque é o primeiro alvo de projeção disso daqui, pessoal, vocês conseguem visualizar, né, que isso daqui seria algo bem, bem, bem dramático, né? Se você traçar a Fibonacci aqui, você vai ver que mesmo o primeiro alvo, né, seria níveis bem, bem baixos, tá? Então, aqui já é uma região, né, mais provável de ter dúvida no mercado, de compradores, né, voltarem a participar, de vendedores deixarem de vender, tá? Devido, né, claro, a toda a condição, né, que o mercado se expôs aqui. Aquilo que a gente estuda no semanal, a gente estuda no diário, a gente estuda nos 5 minutos, a gente estuda no 15 minutos, né, já que os tempos gráficos são fractais. Gráfico diário, como falei para vocês, ó, desde outubro, né, basicamente, a gente veio trabalhar abaixo, né, da média móvel de 20. Depois disso, ele não conseguiu mais. Até aqui no começo de outubro, ainda há, né, a possibilidade do mercado conseguir, por exemplo, uma reversão. Né, uma reversão, digo, dessa pequena, né, tendência aqui, ó, dessa pequena movimentação de baixa. Reversão, né, para continuidade de uma movimentação de alta. Mas não foi o que a gente teve. A gente teve aqui um gap de média, teve aqui ó, uma entrada de H1, teve perda de mínima, teve aqui uma entrada de H2, teve perda de mínima, teve uma entrada de H3, não teve continuidade. Né? São formas, né, de você ingressar após gap de média, já que antes aqui foi uma tendência de alta. Então aqui 2 barras completas, né, e aí assim, né, algum tipo de ingresso. Teve retomada da máxima? Não, né, pessoal? Não teve retomada da máxima, também não teve retomada da tendência, porque precisaria de rompimento. Depois disso daqui, né, aí a gente começa a trabalhar as barras que estão abaixo da média móvel de 20. Opa, Luciano, tem uma completa aqui, ó, 20 dias, né, trabalhando abaixo da média. Isso aqui já é uma tendência de baixa. Aquilo que eu falei para vocês, quando é uma tendência de baixa, né, a gente sabe que a gente tem setups de venda, né, de retorno à média móvel de 20. Por exemplo, este daqui. Né? Quando eu tenho uma barra, né, que tenta romper a média móvel de 20 e eu não tenho continuidade, essa tentativa aqui inicialmente falhou. Né? Assim como essa outra tentativa aqui, ó, durante a formação dessa barra, ela veio acima da 20, ela volta e fecha, né, como uma barra de reversão de baixa, né? A gente sabe que essa tentativa de rompimento falhou. Aqui, né, compradores também mais uma vez deixaram de, né, participar de maneira, né, mais forte. Depois disso daqui eu tenho uma outra tentativa. Sempre, né, dentro de todas essas movimentações, ó, de tentativa de reversão, elas vêm falhando. Né? Elas não têm continuidade. Todo rompimento requer continuidade, mesmo o rompimento de uma média móvel. Então aqui eu tenho uma outra tentativa de barra de rompimento. A gente já falou sobre o preço entre a 20 e a 50, ele tende a gerar lateralidade. Então, geralmente, a gente também não compra aqui. As mesmas condições, pessoal, que eu uso nos 5 minutos, eu uso em qualquer tempo gráfico. E eu espero que vocês já estejam aplicando a mesma ideia. Então, aqui, eu estou apenas falando para vocês algo que eu já falei, né, várias vezes, mas eu entendo que por repetição, né, vocês começam a assimilar e ter, né, um melhor uso, né, daquilo que a gente tenta passar por aqui. Então, se, né, dentro dessas condições,
Se eu sei que o preço entre a 20 e a 50 tende a gerar essa condição de lateralidade, claro que eu não posso estar comprando alto lá nos 5 minutos de maneira nenhuma aqui, né? Muito menos sem um rompimento, né? Aqui, ó, de uma máxima prévia, para que eu tenha, né, a exploração, né, de preços a níveis mais altos. Então, eu não posso estar comprando num topo duplo vindo de uma tendência de baixa. Topos duplos vindo de uma tendência de baixa são tidos como bandeiras de baixa em forma de topo duplo, né? Então a gente tem toda esse leque, né, de pontos que a gente veio estudando e você tem que trazer isso para o seu estudo diário. Opa, Luciano, aqui, né, você tem um fechamento de uma barra careca, né, já um pouco mais afastado das médias, vender aqui também, né, por exemplo, nos 5 minutos seria mais interessante a gente vender pullbacks, retornos a 20 lá nos 5 minutos, né, preço saindo da média móvel, pelo menos de 9, né, e claro, né, focando sempre, né, em buscar a projeção de alvos. Então aqui a gente tem do pivô mais próximo, né, eu tenho um primeiro alvo e eu tenho aqui, ó, um segundo alvo. Opa, Luciano, o mercado já pagou o segundo alvo? Não, falta poucos ticks ali, né? De maneira cirúrgica, né? Falta ainda alguns ticks ali para o mercado chegar. Opa, o mercado chegou no segundo alvo. Pode ter algum tipo de repique? Pode. Um retorno a 20, mais uma vez, um retorno a 9, né? Afinal de contas, ele já vem algumas barras aqui sem nenhum tipo de teste, por exemplo, da 9 de novo, tá? Mas a questão é que, enquanto for tendência aqui, ó, é mais fácil você buscar razões. Outra, como eu falei, ah, Luciano, 60 minutos. Às vezes nos 60 minutos você tem exatamente essa mesma leitura aqui do diário. E isso daqui implica que você não pode comprar alto, você não pode comprar na cara de um topo duplo, porque também é uma tendência de baixa lá nos 60 minutos, tá? É, preço mais afastado das médias. Pode ter ainda um pullback antes de pagar o alvo. Se tiver um pullback antes desse segundo alvo, é mais benéfico, porque você ainda tem o alvo. E quando você ainda tem o alvo, né, a ser alcançado, o mercado, por exemplo, faz uma 2BR aqui, Luciano, né? Opa, isso daqui parece bastante uma deriva. Tudo bem, parece uma deriva, mas você teve uma boa barra de força aqui, né? Essa movimentação aqui, ela nos remete, né, à possibilidade de uma deriva, movimentação de uma, duas, três puxadas. Porém, a gente não vê, né, nenhuma barra de continuidade acima de máxima. Você teve uma tentativa aqui, ó, uma 2BR, né, que não teve continuidade alguma. Depois disso, você mais uma vez você observa que não há tentativa de retomadas. Uns dias atrás estava conversando com um dos amigos, né, que está entendendo bem, né, passando a entender melhor a ideia de contagem de barras. Né, isso auxilia bastante em realização de trades. E isso nos auxilia também a pensar, né, no para que a gente faz a ideia, né, de contar, para que a gente faz, né, a contagem de barras, né, Luciano? A contagem de barras, pessoal, ela demonstra que os dois lados estão participando do mercado, compradores e vendedores. Quando um dos lados está, né, mais presente, você acaba vendo, ó, que não há retomada de máxima. Opa, Luciano, uma retomada de máxima aqui. Legal. Eu tive uma retomada de máxima e tive uma falha imediata, sequencial, né, logo após aqui, de barra saindo da 9. Lá nos 5 minutos, a gente tenta pegar trades de barra saindo da 9 em super tendência. Então aqui, né, basicamente, essa movimentação você poderia esperar um pouco mais de continuidade. Você tem uma falha de retomada. Você tem aqui, né, aquela ideia de que compradores ficaram presos acima dessa máxima. Então, compradores que já acreditavam que essa movimentação poderia levar a uma reversão, que não teve continuidade alguma, ficaram frustrados abaixo dessa mínima. Abaixo dessa mínima, você vai encontrar mais vendedores. Tá? Então, são pontos, ainda mais quando você consegue um fechamento como esse aqui, né? Fica mais difícil de você ter, né, a ideia de uma reversão. Então, você tem uma 2BR aqui extremamente forte, ó, uma barra, né, saindo da 20, saindo da 9, saindo da 50. A gente falou, né, sobre barras de reversão, sobre 2BR. Essas barras elas fazem sentido, pessoal, quando, né, estão a favor de algum contexto. Isso daqui é um contexto, é uma tendência. Se é uma tendência de baixa, 80% das tentativas de reversão elas vão falhar. Então a gente foca, né, na tendência, a gente foca em tentar construir trades, né, na direção da tendência, tá bom? Então, trazendo aqui também foi uma barra, né, frustrada aqui. Ah, Luciano, aqui é uma outside bar, geralmente outside tem continuidade. Concordo plenamente com você, quando está em um contexto adequado. Se essa outside tivesse, por exemplo, bem aqui ó, na wedge, opa, Luciano, tem uma, duas, três puxadas, e essa barra tivesse isolada aqui, tivesse conseguido, né, englobar, né, a barra anterior, né, aqui sim, né, teria um contexto para continuidade baixo, né, no canal, né, mas não aqui, ó, numa tentativa, né, de
topo duplo, né? Aqui já é um pouco mais complicado para você estar entrando, por exemplo, para pegar uma continuidade dessa barra, tá? Então, localização, né, também é bastante importante. A gente também tem alguns estudos aqui no canal sobre, tá? 60 minutos, tá? Super tendência, né, pessoal? Não dá para você dizer que é outra coisa além de tendência, né? A partir do dia 12 de dezembro, né? Se vocês observarem, o mercado vem trabalhando abaixo da média móvel de 20 desde, né, praticamente do dia 12 de dezembro. Se, né, a gente for se ater às regras, né, de estudo nosso, normalmente quando a gente quer uma movimentação, né, que tenha uma possibilidade melhor de reversão, a gente espera que a gente tenha um gap de média. E que esse gap de média se estenda por pelo menos duas barras. Por que duas barras? Porque às vezes uma barra, vendedores ainda muito ansiosos podem retomar muito fácil essa movimentação. E vejam que de uma barra a gente teve em alguns momentos aqui, ó. Você tem um gap de média de uma barra, você tem um gap de média de uma barra, tem aqui no canal, né, pessoal, na área de membros ali, estudo sobre gap de média, de uma barra, né, mais uma vez. Então essa movimentação aqui, Luciano, quando ele conseguir pelo menos duas barras ali acima, ainda seria um setup de venda? Ainda assim seria, né, um setup de venda, tá? Rompimento, né, pessoal? Rompimento e continuidade, a barra de rompimento muito boa, mas continuidade completamente ausente, né, aqui. Você não tem exemplo nenhum de continuidade, você tem uma barra de reversão de alta, então não teve continuidade. Podendo, claro, levar essa movimentação ao gap de média. Então a gente vai construindo as ideias, né, similar àquilo que a gente acabou de fazer do diário. Opa, Luciano, de repente o mercado vem e chega bem aqui, ó. É um topo duplo, está alto, né, numa pós-tendência de baixa, é um gap de média, duas barras completas aqui. Eu não posso estar comprando aqui de maneira nenhuma, mas de repente, se tiver um bom padrão de reversão nos 5 minutos, talvez seja a movimentação de eu tentar prolongar um trade para quem sabe o fechamento desse gap, quem sabe uma nova mínima, né, uma possibilidade aqui, né, de wedge, né, com fundo duplo, né, seja sim ou seja sim, né, então o mercado poderia ainda vir fazer um teste de uma wedge com fundo duplo, tá? Então aqui eu não posso estar pensando mais em comprar. Eu estou extraindo informações dos 60 minutos para evitar de me deixar ansioso e de eu tentar fazer um trade comprando alto bem aqui, tá? É... Então a gente, né, conversou, né, nesses estudos sobre barras, né, pessoal, sobre exemplos, né, de, de barras de continuidade, de barras que a gente espera uma predisposição melhor. Falamos, né, sobre essa barra, né, aqui que é uma barra de reversão, né, aqui uma região de troca de polaridade, ó, fundo anterior que foi rompido, tendo um reteste. Esse reteste, né, ele demonstra, né, nas barras que chegam para fazer o reteste, né, que os compradores perdem, né, força, eles não estão mais com intenção, né, de comprar essa movimentação de maneira forte. Como que você nota isso, Luciano? Você tem aqui a barra. A barra, essa barra, né, ela é uma barra positiva, né? Essas barras mais claras, elas são positivas. Para quem não está acostumado, né, com o Trade System, a ideia dele, né, é que ele evite que você fique tentando buscar reversões, por exemplo, né, onde não há contexto e possibilidade. Então, se eu estou numa estrutura de baixa, você vai ver barras vermelhas. Mesmo as barras positivas, elas vão ficar com esse vermelho aqui um pouco mais claro. Ela fecha abaixo dos 50%, é uma barra de reversão. Essa outra, Luciano. De novo, opa, agora já está voltando aqui mais para os vendedores. Se já tem rompimento, pessoal, o mais óbvio é a gente tentar trabalhar as projeções de alvo desse pivô. Então a gente vai buscar, né, trabalhar a FIBO, né, para que tenhamos, né, uma projeção de alvo. Opa, Luciano, uma projeção de alvo aqui, primeiro alvo, uma segunda projeção de alvo aqui, uma terceira projeção de alvo, né, aqui embaixo. Chegou no terceiro alvo? Não, né? Então, aqui, né, você tem a possibilidade, né, do mercado tá, né, ainda vindo buscar um pequeno terceiro alvo. Esse terceiro alvo ficou próximo daquele lá do diário, né? Depois vocês façam como dever de casa. Aqui nos 5 minutos, pessoal, né, pensando aqui no M5, deixa eu deixar aqui no mesmo dia, tá? Depois a gente volta aqui. Pensando aqui nos 5 minutos, né, a gente está aqui, M5. Deixa eu só tomar um colinho aqui. Pensando nos 5 minutos, o dia terminou, né? Aí a gente aproveita e faz um, um estudo, né? Aqui, pensando na projeção do dia seguinte. Para quem não sabe, o Brooks, né, ele traz que toda movimentação de um dia, exceto aquelas movimentações, né, que tem notícias,
que tendem, né, a gerar uma movimentação mais extrema do mercado, tende a ser movimentação de continuidade. É como vocês viram, o diário está numa tendência de baixa e ele permanece fazendo isso. E as tentativas de reversão elas vêm falhando até então. Aqui também, né, depois que se tornou tendência, as tentativas de reversão falharam. Na postagem que eu fiz ontem, né, pessoal, eu falei sobre bandeiras. Né? Opa, Luciano, se tem rompimento, tem reteste, todas as movimentações de alta são tidas como bandeiras de baixa. O que é uma bandeira de baixa? É uma movimentação ascendente que tende a encontrar seus pontos de pausa, né, na média móvel, no 38,2, no 50%, na própria VWAP do dia. Tá? Então, são movimentações que tendem a encontrar seus pontos de pausa em níveis, né, de resistência comum, né, à movimentação do preço. Uma das que a gente mais utiliza acaba sendo a própria média móvel de 20. Por que, Luciana, a média móvel de 20? Porque é tida, né, pessoal, como um setup de vários trades, de diferentes épocas, né, como a mesma leitura. Né? O Oliver vai chamar isso de VSS, né? O Brooks, né, tem o M2S, tem o 2HM, né, que é quando se estende a mais de 24 barras, né, também é chamado de PC, né, ponto contínuo. Então tem várias determinações para o mesmo trade. Né? Então tem várias formas, né, de você visualizar e é a mesma leitura, não tem nada diferente um do outro. A questão é que alguns trazem melhores explicações, né? Mas é a mesma leitura. Então, bandeiras, né, possibilidades de bandeira de baixa, canal de alta, né, mais vezes atua como bandeira de baixa, né? E a favor, né, de uma tendência, essas movimentações aqui são tidas, né, como setup, como falei. A gente avalia a continuidade, a forma, né, daquilo que o preço faz e como ele reage quando ele chega à média móvel, para a gente poder tomar, né, uma decisão. Tá? Então, aqui teve rompimento, teve continuidade. Interessante você trabalhar a projeção. Enquanto for tendência, né, aqui, né, para a galera que já estuda Brooks aqui, sabe que você não tem autorização alguma para trabalhar trade contra a tendência dentro desse tipo de cenário. Tá? Então, dentro desse tipo de cenário, a gente trabalha somente na ponta vendedora. Onde a gente vende, preferencialmente, pessoal, retornos a 9, preferencialmente retornos a 20. Por que preferencialmente, Luciano? Porque se você vende exatamente aqui, ó, na nova mínima, né? Opa, Luciano, teve um gatilho aqui. Legal, teve um gatilho aqui, esse gatilho aqui chegou a pagar praticamente o primeiro alvo, né? Daria para você ter feito uma parcial condução do resto. Ou, né, colocar esse trade no break-even depois de confirmado o rompimento, né, da sua mínima. Opa, Luciano, esse aqui confirmou? Confirmou. Teve barra, teve gap, né? Teve uma movimentação, né, de continuidade. E tinha, né, ainda o primeiro alvo de projeção aqui. Então você poderia, né, até mesmo depois desse rompimento, né, trazer seu stop ali para um break-even. Seria, né, um pouco antecipado, né? Basicamente o stop desse trade aqui. É um stop curto, né, para uma entrada aqui, nesse primeiro gatilho. Então, basicamente, depois de confirmado o rompimento, né, você também poderia trabalhar esse pivô, né, o alvo desse pivô, o segundo alvo dele, ficava basicamente ali onde está o primeiro desse macro aqui. Outra possibilidade, né, você ter uma inside, né, a gente falou sobre inside bar, né, ela é uma boa barra, né, para você ingressar, né, numa venda de perda de mínimo, tá? Quando, né, tem um contexto favorável. Qual que é o contexto, Luciano? A tendência de baixa. Por que tendência, Luciano? Por que você está chamando de tendência? Opa, pessoal, quantas barras já tem até aqui, ó? 19, 20, 23, já é tendência, certo? Então, numa movimentação de gap de média, eu já ainda teria um setup de venda, né, para estar participando aqui para pelo menos um reteste da mínima da tendência. Antes do gap de média existir, é só tendência, não há possibilidade de reversão. Então, é melhor eu estar participando dessa fase, porque essa fase aqui ela é mais forte do que quando tivermos um gap de média. Então, dentro desse tipo de cenário, é melhor você está atuando na fase forte da tendência. A fase forte da tendência não há gap de média. Então, aqui você teve algumas possibilidades. Aqui, né, barra saindo da 9, já mais próxima de um fundo duplo. Né? Todo fundo duplo é uma potencial lateralidade. Em tendências, fundos duplos tendem a ser rompidos. Né? Então, topos duplos, bandeiras de baixo em forma de topo duplo. Né? Mas em tendências é quando há a possibilidade de ter rompimento. Tendências são diferentes de lateralidades, tá, pessoal? Então, tem contextos, né, diferentes, a leitura é diferente, né, as condições são diferentes. Então, dentro desse cenário aqui, você teve outra possibilidade, mais uma vez, você observa, né, a rejeição da movimentação, ó, um pequeno topo duplo, né, para quem está um pouco mais atento, né, um topo duplo, bandeira de baixo em forma de topo duplo,
né? Ainda a favor da movimentação e ainda a favor, né, de alvos. É, uma das ideias, né, do estudo de hoje é a gente tentar implementar essa leitura, né, do triplo screen. Essa leitura de barras, essa leitura de onde a gente pega melhores trades, onde a gente tem mais espaço, né? É, do meu ponto de vista, esse trade aqui, né, foi o mais acertado, né? Até porque você tinha como entrar alto e o primeiro alvo ainda estava basicamente aqui, né? Então você tinha um stop relativamente curto, né, aqui para esse primeiro gatilho, e você já tinha, né, a condição de rompimento desse pivô. Olha o tamanho dos gaps que já havia aqui, ó, né? Olha quantas barras ficaram, né, sem pelo menos um reteste. Então, são gaps abertos, né, numa região a ser rompida. Então, era um trade, né, razoavelmente confiável, né, já que o primeiro alvo ele tem uma boa probabilidade de ser alcançado. Uma ideia de estudo pré-mercado, né, pessoal? Aqui, por exemplo, nos 5 minutos, tá? Opa, Luciano, vamos dar uma pensada. Aqui no 15 minutos, é tendência também, ó, barra completa aqui abaixo da 20, e eu tenho 30 candles, né, fechando abaixo da média móvel de 20, sem nenhum teste dessa média. Aqui no próprio 15 minutos, não há, né, nenhum M2S, nenhum 2HM. Então, o primeiro teste da média móvel de 20 do 15 minutos será, né, um 2HM. O 2HM ele é mais forte que o M2S. Opa, Luciano, mas o mercado faz aqui uma barra e já faz, né, aqui um gap de média. Opa, eu tenho dois setups acumulados, porque eles aconteceram simultaneamente. Eu posso estar comprando essa movimentação aqui por qualquer estudo? Não. Né? Ah, Luciano, mas teve um dia que ele reverteu completo. Então você volta. Estatisticamente, não é vantajoso você ficar trabalhando essas reversões sem esse tipo de cenário ser construído. Tá? Ah, o mercado veio, fez aqui o gap de média, né? Aqui completo, ó, duas barras aqui acima. Né? Opa, aqui eu não posso estar pensando em comprar, mas se eu tiver um padrão de reversão no 5 aqui, né, talvez seja interessante eu entrar para quê? Para quem sabe fechar o gap, para quem sabe um reteste da mínima dessa tendência. Depois eu posso comprar? Depois você pode. Né? Se falhar, rompimento do fundo, né, que às vezes em forte tendência o mercado continua, né, aí sim, né, você fica autorizado a tentar comprar abaixo aqui em algum padrão de compra, algum padrão de reversão. Por exemplo, uma 2BR, uma old sidebar, né, barras que a gente veio, né, fazendo no estudo, né, ali dentro, né, dessa parte da mentoria gradual ali, que está aqui no presente aí no curso. É, continuidade, né? A gente acabou de falar que um dia ele é ligado ao outro. Aqui eu tenho super tendência. Eu não posso estar trabalhando reversão aqui se eu não tenho as condições necessárias para reversão. Não tenho condições necessárias para reversão nem no 15 e nem no 5, tá? Nos dois eu necessito, né, da ideia de pelo menos o gap de média. Opa, pode ser um dia bem lateral? Pode. O mercado faz o gap de média aqui, ele vai chegar aqui no gap de média do 20? Não, ele não vai. Ele consegue fazer esse gap de média aqui no 5 sem que ele aconteça aqui no próprio 15. Aqui no 15 vai ser um retorno a 20. Opa, vamos dar uma olhada no 60 aqui, uma movimentação de alta. Que vai ser, né, ainda também, né, uma movimentação extremamente contra a tendência. Então, pensamento comprador, né, eu não posso ter ele quando o mercado realiza setups de venda, tá? Nem mesmo aqui, né, nem aqui. Então, eu tenho que ter a devida cautela, né, quando a gente estuda dentro dessa ideia do triple screen, né, daquilo que eu vou estar realizando, onde eu vou estar comprando, onde eu posso estar comprando, né? Às vezes o mercado te produz aqui a possibilidade do gap de média aqui do 15, falha aqui em romper, né, a lateralidade acima, volta, faz um reteste da mínima. Depois do reteste da mínima, né, opa, Luciano, tem algumas formas de wedge aqui, ó, de movimentação de três puxadas. Renovou o ponto de inflexão, ele volta, fecha o gap, ele volta a subir para fazer o gap de média. Faz o gap de média do 15, tá aqui, constrói o gap de média do 15, volta, né, para fazer um teste do fundo. O que vai ser? Vai ser um dia bem lateral, com poucas oportunidades, onde você vai ter algum tipo de oportunidade de retomada até o gap de média do 15, depois ele volta para venda, volta para testar a mínima da tendência, depois volta a ficar para uma lateralidade mais ampla. Quando ele constrói essas condições, ô Luciano, não teve gap de média, teve retorno a 20, boa barra de reversão de baixa, né? Pode retomar a tendência. Seria a fase forte ainda, né, dessa tendência aqui do próprio 15 minutos, tá? Então, a ideia é que em todo estudo pré-mercado vocês façam pelo menos isso no triple screen. Pensem, né, naquilo que está mais fácil de acontecer. Tem vezes, pessoal, que aquilo que está mais fácil de acontecer é lateralidade, tá? E se é lateralidade, você tem que se manter comprando baixo e se manter vendendo alto.
dentro, claro, né, de contextos e setups desses tempos gráficos aqui, que te auxiliam, né, nessa tomada de decisão. Tá? Então, dentro, né, dessa ideia aqui de leitura, tá? Dentro dessa ideia de triplo screen, a gente vai conversar sobre mais alguns dias. Ó. Aqui a gente tem o dia 3. Vamos dar uma olhada no dia 2, que a gente coloca também no dia 2, e aqui a gente também vai manter no dia 2. Conceitos, né, pessoal? Conceitos que a gente estuda ali, conceitos que a gente repete, né? A gente fala que quando as médias estão flat, as médias estão planas, né? Que é a mesma ideia, né? As médias estão planas, elas estão retas. Normalmente a gente tem lateralidade. Mas ainda assim, o que está mais fácil de acontecer nessa lateralidade? A 9 estando abaixo da 20, a 20 abaixo da 50, a 200 passando lá em cima. O que é mais fácil acontecer aqui? Descer ou subir? Descer, tá? É mais fácil do que o mercado subir. Para subir, as médias vão ter que reverter, a 9 vai passar acima da 20, a 20 vai tentar passar acima da 50, para poder gerar uma possibilidade de movimentação de alta, tá? Mas é mais fácil descer. A gente sempre se pergunta aquilo que está mais fácil de acontecer. A 200 é nosso referencial de tendência, no tempo gráfico que a gente está olhando. O preço trabalhando abaixo da 200, a gente está numa tendência de baixa. No 15 minutos, dentro desse cenário aqui, a gente chama isso daqui de tendência de baixa. Por quê? Porque o preço vem trabalhando nos últimos 200 períodos abaixo da média móvel de 200. Temos aqui também uma lateralidade, médias plana, 9, 20 colada, 50 passando aqui ao meio, ó. Lateralidade. Lateralidade é o que, pessoal? É um modo rompimento. É dentro daquilo que a gente estuda, toda lateralidade é um modo rompimento. Seja ela como correção, né, seja ela como uma lateralidade mais ampla, mas lateralidades são modo rompimento. Lateralidades em tendência são modo rompimento, né, são bandeiras, né, são correções no tempo, lateralidade, né, como bandeira de alta, tá? Lateralidade aqui, ó, atuando mais para um padrão de reversão, tá? Depois do mercado, né, andar um pouco mais, voltar aqui para os níveis de FIBO do dia anterior, né, que foi um dia também bem lateral. Como que a gente sabe que foi um dia bem lateral? Os níveis de FIBO, né, estão todos próximos, né? Então, quando esse dia ele fecha desse jeito é porque o dia anterior foi extremamente lateral, né? Então aqui era os 50% do dia anterior. Aqui, pessoal, a gente vê a lateralidade. Aqui a gente já tem mais um padrão de estudo, né, que vocês têm, né, porque eu já passei esse estudo para vocês e vocês já, né, realizaram ele. Quantas barras a gente tem aqui? Quantas horas de lateralidade eu tenho aqui? Ó? Tem lateralidade aqui das 2, né, até o final da tarde às 18 horas. Uma boa lateralidade. Isso daqui é um modo rompimento. A 200, próxima da 20, né, é um modo de compressão do preço. A 200 ela não foi feita, né, para você observá-la, né, cortando os preços ou no meio, né, do seu gráfico. Quando isso acontece, normalmente tem um estado comprimido dessas médias e normalmente você está numa lateralidade. Se você voltar, né, e fizer bastante backtest, você vai observar que quando a 200 está cortando o preço, né, você não está numa boa tendência. Quando que você está numa tendência? Quando ela está bem acima ou bem abaixo, né, dos preços. E isso também não se sustenta por muito tempo. Então é interessante que você faça backtest para que você ganhe esses parâmetros. Isso daqui, né, a gente chama de um contexto para um Fab 4. Então, quando, né, dentro desse contexto, e esse contexto aqui, né, para uma movimentação de alta, Luciano, um Fab 4, né, se o mercado abre aqui, ó, dessa maneira, uma boa barra, e tem uma retomada, né, provavelmente isso aqui seria um Fab 4 temporário. Por que um Fab 4 temporário? Porque quando eu olho para o 15, né, eu ainda tenho a 200 aqui, ó, como uma vez uma possibilidade de resistência, tá? É como ela atua. Se eu venho aqui para o próprio 60 minutos, quando o preço fica entre a 50 e a 20, mais vezes eu tenho lateralidade, né? E eu ainda não tenho a possibilidade de uma boa tendência de alta aqui nos 60 minutos. Eu estou contra as médias ainda aqui nos 60 minutos e com a 200 passando um pouco acima. Então, seria, por exemplo, a possibilidade de um Fab 4 temporário, onde eu poderia pegar a projeção dessa lateralidade, né, jogá-la para cima, segundo o alvo, né, aqui, ficaria próximo aqui, pelo visto, né, do próprio topo duplo, talvez, né, até um terceiro alvo para uma movimentação de alta. Mas, como falei, a gente sempre se pergunta o que está mais fácil de acontecer. É mais fácil um Fab 4, né, é mais fácil uma movimentação de queda. Quando tem, pessoal, movimentação de queda, barra de sinal, ou de sidebar, né, barra, né, aqui com boa força, barra saindo da 9, da 20, da 50, né, aqui a sua probabilidade de pegar a venda, né, a continuidade dessa movimentação até algum nível de alvo, né, era
a melhor possibilidade. Que alvos, Luciano, você pode usar? Você pode usar o alvo do pivô mais próximo de você, primeiro alvo, segundo alvo, né, que é as melhores estatísticas, né, você pegar primeiro e segundo alvo. Se você pega, né, esse pequeno pivôzinho aqui, né, aqui aproveitando para responder, né, o que um dos amigos havia perguntado, você teria ainda aqui a projeção de um terceiro alvo, tá? Mas preferencialmente trabalhe os alvos mais próximos de você. Então, depois disso daqui, né, você tem uma movimentação forte de baixa, uma nova máxima. Isso daqui gera uma boa confusão, né, porque você tem um impulso forte de alta, né, de pelo menos 4 barras, né, que não chegou a ser um excelente microcanal, né, faltou o fechamento aqui ser acima da máxima da barra anterior para ser um excelente microcanal, porém ainda assim são 4 barras sem perda de mínimo. Aqui é uma L1, né, e aí você começa a observar a possibilidade de retomada, né, dessa movimentação. Deixa eu só dar um pouco de zoom aqui. E aí, né, quando a gente tem um impulso forte, mais vezes a gente espera pelo menos uma segunda perna desse impulso. Por quê? Porque essa movimentação foi forte. Ela fez aqui, ó, uma movimentação de barras acima da 20. Beleza, Luciano. Então a volta, testa uma região de POC, fecha o gap. Aqui ela deu uma entrada de H1. Por que H1? Porque não teve, ó, a partir desta máxima, nenhuma nova retomada de máxima de barra anterior. Então aqui você tem, claro, né, uma H1. E daí, Luciano, você teve depois uma H2? Não, você não chegou a ter uma H2, né? Porque para ter uma H2, você precisaria basicamente que o preço tivesse perda de mínima e tivesse uma retomada de máxima. Então você só tem aqui uma H1 e o mercado retoma. Aí depois aquele faz o rompimento, reteste, e aí aqui é aquele dia que a gente já estava conversando. Mas essa compra de H1 aqui ela seria razoavelmente arriscada porque você não teve retomadas anteriores. Como seria mais confortável, por exemplo, essa compra? Se, por exemplo, aqui ó, tivesse tido uma retomada, aqui seria já uma possibilidade de entrada de H1 a favor dessa perna de alta. Opa, uma entrada de H1 falhou, beleza, tem uma entrada de H2 aqui na região da POC. Né? Uma H2 geralmente é uma entrada mais confiável, né, pessoal, que uma H1. Também informação trazida pelo Brooks, tá? Entradas em H2, né? Principalmente se for um trade contra a tendência, que aqui ainda é, tá? Você ainda estava contra a média móvel de 200. E aqui, como a gente falou, a 200 do 15 que a gente estava explorando, que ela seria uma possibilidade aqui de resistência, ela acabou atuando aqui, ó, como resistência essa movimentação, tá? Vamos pegar mais um dia aqui. Eu estou isolando, tá, pessoal? Mas vocês vão poder fazer esse estudo de maneira um pouco mais ampla. Eu não estou isolando tanto, porque se eu isolar demais essa movimentação aqui, né, se eu deixar isso daqui extremamente isolado, isolado não, né? Se eu tirar muito zoom, como eu deixei, né, um espaço maior da tela aqui para vocês, eu acho que fica muito pequeno. Se ficar muito pequeno, vocês perdem detalhes. E aí eu acho que não fica interessante. Mas quando forem estudar, você vai tirar o zoom, você vai ver, claro, como é que está toda a movimentação anterior, tá? Você vai ver ali onde que o preço parou, ó, tá? Você vai observar, por exemplo, pelo menos 2 dias aqui do dia anterior, que o mercado falhou em romper fundo, né? Ele fez um retorno à média, tá? Então, para o dia 30, né, você já teria, claro, todas as informações anteriores que vão somar, né, a sua leitura. Vão somar o rompimento, né, desse fundo duplo para ver se tem continuidade ou, pelo menos, uma outra barra de rompimento. Continuidade nenhuma, tá? Então você vai avaliando as possibilidades. Você vai vendo a rejeição, por exemplo, aqui na própria média móvel de 20. Né? Então, aqui as mesmas ideias. Opa, Luciano, eu posso estar comprando, né, nesse dia aqui, ó, que é o dia 30, né? Eu posso estar comprando aqui nessa região, se eu estiver olhando aqui para o próprio 60 minutos, você não vai estar comprando aqui. Né? Você não vai estar pensando em comprar alto nessa movimentação, sendo que você está avaliando aqui nos 60 minutos o próprio rompimento da média móvel de 20, rompimento, continuidade, né? Que tipo de ciclo que o mercado vai te trazer. Então aqui você sabe que você está numa tendência de baixa. E se você está numa tendência de baixa nesse dia, enquanto essa barra aqui está se formando, ó, né, o mercado está aqui, ó, nos 60 minutos. Primeira barra, 1 hora. Segunda barra. Opa, a segunda barra, a segunda hora, ela já ficou alta nessa movimentação. Lembra que a gente fala que o preço entre a 20 e a 50 ele forma, né, muitas vezes lateralidade? Volte, faça backtest, verifique isso, principalmente pós-tendência, né? Exatamente, muitas vezes quando a gente tenta achar, inclusive, uma venda alta, né, nessa movimentação. Opa, Luciano, quem sabe ele pagou alguma projeção para cima, né? Aqui a gente pode também
pensar, né, numa região onde, né, os compradores vão começar a realizar lucro, né? Você tem o primeiro alvo aqui, você tem um segundo alvo aqui, terceiro alvo não, né? Mas a gente começa, né, a somar essas possibilidades de leitura. O que mais que a gente tem de informação aqui, Luciano? Isso daqui, pessoal, 61.8 do dia anterior, é um nível de FIBO, onde tem, né, naquele caderninho lá de vocês no PDF, né, que a gente evita comprar, por exemplo, né, numa movimentação que está contra a tendência no 61.8. Aqui é o 61.8 do dia anterior, tá? Aqui você tem a VWAP do dia anterior, a própria média móvel de 200. Teve rompimento da 200, Luciano? Não, teve barra de rompimento, ausência de continuidade, inclusive com uma outside bar. Seria uma possibilidade, né, da gente estar pensando numa venda aqui. Primeira venda, né, aqui contra um microcanal de alta, só que está alto, né, contra uma movimentação que ainda é uma tendência de baixa. Então, essa é a ideia de você não esquecer, né, do triplo screen. Né, porque isso daqui te salva de você, opa, você não estou ansioso, não consegui, né, participar dessa compra, mas às vezes se você focar na venda, né, você teria a condição e possibilidade de realizar um excelente trade, né, nesse mesmo dia. Né? Você vai vendo que os topos, né, foram ficando basicamente mais baixos. Né, você deixou de ter novas máximas. Né, a volta, né, dessa movimentação aqui. Um dos amigos tinha feito essa pergunta, né, sobre canais estreitos. Aqui é um microcanal. Mais vezes o microcanal tende a ter continuidade. Se você não esquece, né, disso daqui. É aqui que está a dificuldade dessa movimentação ter continuidade. É aqui, né, que como os tempos são fractais, é aqui que está a dificuldade dessa movimentação ter uma ampla continuidade. Lógico, também pagou projeção de alvo. Mais projeção de alvo, Luciano, opa, tem um outro pivô aqui que foi rompido. Pivôs pagam projeção de alvo. Aqui é terceiro alvo, ó, desse pivôzinho, intraday, tá? Então, a dificuldade, né, dessa tendência aqui, ó, reverter, ela mora aqui nos 60 minutos. Aqui no 15 minutos, Luciano, preço, né, trabalhando, ó, entre a 20 e a 50. As médias chegaram a conseguir, por exemplo, um realinhamento comprador. O que é um realinhamento comprador? É a 9 trabalhando acima da 20, a 20 trabalhando acima da 50, a 50 ganhando uma certa inclinação. Aqui ele conseguiu. Ó. A 9 está, né, trabalhando aqui, ó, acima da 50, aqui está, né, 20, 9 a 50. Aqui tem um alinhamento comprador. Né, essas médias estão, né, nesse alinhamento. E aí teve só um deslocamento rápido de alta, mas que não teve continuidade e que ele não existe aqui no 15. Então, quando uma tendência de baixa se prolonga num tempo gráfico maior do que aquele que você está analisando, ela tende a gerar muita influência naquilo que vai ter continuidade ou não, né, para esse tipo de trade. Tá? Então, muitas respostas, pessoal, se você mantém, por exemplo, trabalhando triplo screen por um ano, como tem uma galera que já tem um bom resultado, que já usa isso daqui de maneira, né, mais interessante, né, de maneira mais constante, você acaba tendo respostas, né, que muitas vezes vai faltar a outras pessoas. Né? E como eu falei, opa, Luciano, se você considera isso daqui, né, como uma barra de reversão, né, a gente falou sobre barras, né, falou sobre o que é uma barra de reversão, e essa barra aqui é uma barra de reversão, porque ela fecha abaixo do seu ponto médio. Então, em determinado momento, compradores estavam atuando, né, até aqui, ó, mas depois vendedores ganharam, né, e essa barra acaba se tornando, né, isso daqui, ó, né, ela acaba se tornando uma boa barra, né, de baixa. Né, basicamente, num tempo gráfico de 30 minutos, você vai ver uma boa barra de baixa. Não necessário colocar aqui, mas se você fizer isso, né, você vai observar, porque senão vai ficar mais tempo ainda para você ficar analisando. Então, pelo menos o triplo skin dentro dessa maneira, né, te ajuda demais. Então, dentro, né, de possibilidades, né, você constrói através da somatória. Todas as vezes vai ser assim, Luciano, todas as vezes. Toda vez vai te ajudar? Não, tem algumas vezes que vai ser difícil, né? Na verdade, o mercado basicamente é difícil. Mas você vai fazer a mesma coisa. Você vai avaliar se o rompimento está acontecendo, eu tenho barra de rompimento, tem ausência de continuidade. Se eu tenho ausência de continuidade na barra seguinte, talvez eu ficar buscando venda aqui de maneira imediata já não seja tão interessante. E aqui foi um dia bem difícil, né? Uma movimentação bem parada. Né? Mesmo que você pegasse uma compra aqui, ó, uma boa barra de reversão aqui, ó, que não teve uma boa continuidade. Mas se você compra, né, acima dela, né, você teria, claro, né, melhor possibilidade de lucro, né, do que se você tivesse, por exemplo, vendido nessa movimentação. Uma outside bar, fundo levemente mais alto, retomou máximo,
montou uma microestrutura de alta, né? Feia, né, pessoal? Porque quase não sai do lugar, mas ainda assim, né? Levou ainda ó, uma movimentação de alta, tá? Então, a ideia de usar a Triple Screen é você fazer esse tipo de repetição. Opa, Luciano, vamos pegar aqui o dia 27. Dia 27. Como que o dia inicia, né, pessoal? Mais uma vez, ó. Eu estou trabalhando aqui numa tendência de alta, nos 60 minutos? Eu não estou, né? Eu não estou trabalhando numa tendência de alta. Opa, Luciano, eu tenho aqui um topo duplo. Sei que para qualquer movimentação de alta, eu vou precisar do rompimento desse topo para que eu possa trabalhar uma projeção. Quando, pessoal, o mercado falha sem retomar uma máxima, ele não gera a possibilidade de uma estrutura de alta. Quando ele não gera a possibilidade de uma estrutura de alta, compradores, né, eles não têm uma projeção de alvo. Porque para ter uma projeção de alvo, eu preciso de rompimento e preciso de continuidade. Sempre a mesma regra: rompimento, continuidade. Sem rompimento e continuidade, a projeção desse pivô ela é inexistente, tá? Ela não existe. Se ela não existe, outro ponto, né? Você está vendo barras vermelhas aqui já. Opa, Luciano, se eu estou vendo barras vermelhas nos 60 minutos, provavelmente é porque eu estou numa estrutura de baixa. Ele não formou a estrutura de alta. Né? A regra de coloração, a ideia é que ela te induza a ficar do lado correto. E quando tem essas movimentações aqui, é melhor você ficar a favor de possibilidades desse cenário. E aí aqui você tem uma série, né, de outside, ó, uma outside de alta, que não renova a máxima, uma outside de baixa. Qual que seria, né, a mais forte? A mais forte é a segunda. Dentro daquele estudo que a gente fez sobre volta em V, né, o que o Brooks explica, né, que são padrões raros, ele traz que quando uma movimentação extrema é revertida por outra mais forte, você vai trabalhar para o lado da segunda. Porque não é comum o mercado fazer uma terceira para cima. Tá? Não é comum você ver, por exemplo, uma outside e depois ver outro outside de alta. É extremamente incomum. Então, se você vê um padrão desse daí, printa e procura outro, né, na sequência. Vai ser bem difícil de você achar. Mesmo para o gráfico de 5 minutos, você não vai encontrar, tá? Uma série, né, de movimentações dessa maneira. Por quê? Porque o mercado não costuma fazer esse tipo de coisa. Então, seria algo, né, para você já pensar a trabalhar, né, a favor dessa segunda movimentação. E outside, né, a gente fala que ele é uma barra de continuidade com ou sem, né, pausa. Né? No caso aqui, a gente também tem, né, uma pequena ideia, né, de que, claro, se eu estou pensando em comprar por conta dessa outside de alta, né, como a B1 aqui do dia, a barra seguinte, né, ela não pode fechar abaixo do 61.8 do corpo dessa barra. Tá? Então, aqui, ó, se ela fecha ainda acima, ainda pensaria em compra para quem sabe ele viesse fazer o teste dessa máxima. Mas isso daqui é uma outra outside, uma 2BR, então essa possibilidade acabou. E a barra seguinte, ela se enquadra exatamente, né, naquilo que a gente fala, é que a barra ela feche pelo menos abaixo do 61.8 dessa barra. Então, se ela, mesmo que ela fechasse, né, dessa maneira aqui, ó, tá? Sendo abaixo do 61.8, a gente ainda ia estar pensando mais na venda do que na compra, tá? Porque ela foi a segunda movimentação. Mais uma vez, né, quando o dia começa, aqui com a barra 1, a gente se pergunta aquilo que está mais fácil de acontecer. Está mais fácil o mercado vir a níveis mais baixos, né, ou vir a níveis mais altos. É uma tendência de alta ou é uma tendência de baixa? Uma tendência de baixa. O preço está trabalhando, né, favorável a médias com alinhamento vendedor. Aqui no 15 minutos, pessoal, né, vamos dar uma olhada aqui em como que a gente vem do dia anterior. A gente vinha de um repique de alta, né, uma movimentação aqui ó, de alta do dia anterior, que formou, né, posteriormente uma pequena lateralidade. E aí você tem aqui o início do seu dia. Você tem aqui uma possibilidade de wedge, né, movimentação de 3 puxadas, né, uma, duas, 3 puxadas, uma barra que não tem continuidade, regiões de POC, né, que nos auxiliam, né, em dias mais laterais, outra região de POC, né, como ponto de pausa. Claro que além disso daqui você também vai trabalhar projeção, né, de alvo intraday, né? Opa, Luciano, está tendo uma movimentação de alta. Intraday, isso daqui é primeiro alvo, isso daqui é segundo alvo. Intraday, tá, pessoal? Somente dentro das barras do dia. Tá? A primeira coisa que a gente faz é a projeção intraday. Depois da projeção intraday, você passa, né, para as projeções de pivô. Pagou a projeção de segundo alvo do pivô? Não, pagou somente o intraday. Intraday mais importante do que o dia anterior. Afinal de contas, a gente faz day trade. Então, rompimentos, né, a gente trabalha de pivôs mais próximos e de alvo intraday. Então,
dentro, né, de toda essa movimentação de baixa, depois que o mercado desenrolou aqui uma nova estrutura, algo similar àquilo daquele outro dia, né, acho que do primeiro dia que a gente estava avaliando aqui. O mercado ele faz uma estrutura de alta, depois ele monta uma nova estrutura de baixa e ele não faz uma nova máxima. Então aqui não foi triângulo expandido, é claro que ele não fez nova máxima, mas ele montou uma estrutura de baixa. O mercado ele sempre tenta trabalhar, né, dentro de algum tipo de estrutura, exceto os dias de triângulo expandido, né, que são os dias mais complexos, onde você tem o mercado fazendo nova máxima e nova mínima, até que ele escolha um dos lados, né, para ter um rompimento e continuidade. Normalmente ele fica trabalhando mais próximo desse lado, né, que ele vai gerar o rompimento, tá? É a movimentação mais comum. Então, aqui, né, mais uma vez, você se pergunta aquilo que está mais fácil de acontecer, né, nos 60 minutos, para que essas decisões aqui, ó, possam ser tomadas nos 5 minutos. O que está mais fácil de acontecer no próprio 15 minutos, né? Opa, Luciano, no 15 minutos está bem lateral, as médias não têm um bom alinhamento vendedor, comprador. Eu estou trabalhando ainda abaixo da 200 é uma tendência, a 200 está passando lá em cima, que é o cenário que é mais favorável, né, para uma movimentação vendedora. Como a gente falou, né, a gente quer a 200 ó, trabalhando acima, e mais afastado do preço. Isso gerou, né, a possibilidade do mercado trabalhar num canal. Tá? Aqui a 200 estava cortando os preços, teve ainda uma atividade mais lateral até o mercado definir uma estrutura de baixa. Definiu a estrutura de baixa, se tornou tendência, né, pessoal? Toda vez. O mercado, opa, Luciano, se tornou tendência. Aqui teve barra suficiente para se tornar tendência? Não, 13 barras. Aqui é gap de média? Não, não teve tendência. Opa, Luciano, aqui. O mercado vem trabalhar de novo abaixo da 20. Aqui é tendência? É tendência. Se tornou tendência 20 barras, aqui você começa a ter setups de venda, né, de retorno a 20. Aqui você começa a ter setup de venda de retorno a 20. Aqui você tem setup de venda de retorno a 20 e gap de média. Tá? Então, dentro desse cenário, pessoal, a gente monta aquela possibilidade, né, daquilo que está mais fácil de acontecer a partir do macro. Tá? Opa, Luciano, vamos dar uma pensada aqui no dia 26. Ó, o mercado, né, claro, como eu falei para vocês, ó, aqui é o dia 26. Tá? Quando você começa a montar, né, a sua possibilidade do dia, você tem aqui, ó, claro, a observação da mínima prévia, né? Você sabe que para ter continuidade você precisa de rompimento e continuidade para que isso daqui pague projeção de alvo. Rompimentos, né, que falham, eles tendem a levar correções. Essas correções muitas vezes tendem a ser de duas pernas, perna 1, né, perna 2. Mais vezes as correções trabalham dessa maneira. São correções laterais que tendem a ter duas pernas. Algumas têm três pernas, algumas têm quatro pernas, sim, mas movimentações mais banais são movimentações de pelo menos duas pernas. Então aqui você tem a rejeição, né, desse fundo duplo. Opa, Luciano, se eu pegar essas últimas três novas mínimas aqui também seria uma possibilidade de wedge? Sim, seria também uma possibilidade de wedge. Se eu tenho uma possibilidade de wedge, aqui eu tenho perna 1, eu teria a possibilidade de perna 2. Tá? Isso aqui, né, para a movimentação seguinte. Tá? Então, dentro, né, de uma leitura que você vai tentar construir para esse dia aqui. Ó, tá? Então, quando a gente vai analisar aquilo do dia 26, né, por exemplo, para trabalhar o dia 26, eu tenho que estar pensando e observando tudo aquilo que veio antes, todas as condições que vieram antes, tá? Para ver se eu tenho algum tipo de possibilidade de compra, né, dessa movimentação aqui. Ó. Aqui, deixa eu só. Aqui, ó. Aqui, ó, é a tentativa de rompimento. Essa tentativa de rompimento, pessoal, ela tem que ser avaliada pelos 60 minutos, tá? Eu não posso simplesmente tirar o zoom aqui dos 5 minutos, vai ter 200, 300 barras, e aí eu vou tentar avaliar se vai ter rompimento de continuidade. Aqui eu coloquei essa marcação, ó, e aí ela apareceu aqui nos três tempos gráficos, né? Depois de colocar aqui para fazer esse ajuste. Quando eu coloco essa movimentação aqui como fundo duplo, ou mesmo quando eu venho e trago aquela outra possibilidade ali, ó, como o edge, né, algumas marcações do macro para o micro, eu estou avaliando, né, o comportamento que o mercado vai apresentar quando ele chegar a essa condição. E claro, né, quando ele chegou nesse ponto, né, isso daqui é o que, pessoal? Além, né, é claro, de ser esse fundo duplo. Pagou a projeção de alvo, Luciano?
Opa, aqui é primeiro alvo, esse pivô macro. Aqui é segundo alvo, esse outro pivô. Então aqui, vendidos, né, estão satisfeitos, né, a partir desse pivô, né, e vendidos a partir deste pivô também ficaram satisfeitos. Então o mercado alcançou pelo menos duas projeções de alvo próxima aqui da gente, né, de maneira fácil, né, sem muito esforço ali para você estar observando. Além disso, toda essa região aqui ó, sinaliza a possibilidade de fundo duplo. Tá? Antes disso, ele conseguiu o gap de média de uma barra. Quando ele consegue o gap de média de uma barra, pode já gerar atividade mais lateral. Acabou tendo, né, uma certa movimentação mais lateral. E aqui ficava abaixo, né, numa região de fundo duplo. Pós um gap de média de uma barra. Gap de média ideal para a gente pensar numa possibilidade de reversão, pelo menos duas barras, tá? Então, a gente vai tentando, né, construir conceitos a partir dessa leitura. Opa, Luciano, agora eu tenho um bom impulso de alta. Aquilo que a gente falou, né, na movimentação anterior, que quando a gente tem um bom impulso de alta, mais vezes a gente tem pelo menos uma segunda perna. Né? Ele teve aqui a sua segunda perna. Né? E aqui fazia, né, esse sentido, né, devido ao teste, né, de rompimento do fundo anterior. Tá? Da própria WED, né, que também não teve continuidade. Então aqui ele gerou ainda, né, uma continuidade, gerou um rompimento de pivô e, né, o alvo, né, que é de melhor probabilidade, que é o primeiro, ele foi alcançado. Tá? Mais uma vez aqui, ó, parando o preço também, né, na região de 61,8, né, aqui, ó, do dia anterior. Aqui 38,2, 50%, 61,8, tá? Depois do 61,8, barra de dúvida, né, um doji, a gente já também veio abordando isso, né, nos estudos. Dojis, né, em pontos estratégicos também podem ser barras de sinal de entrada para uma possibilidade de reversão, é claro, né, não para possibilidade de continuidade, já que é uma barra de dúvida. Aqui no próprio 15 minutos, né, quando sempre que a gente está aqui, a gente está pensando em refletir, né, sobre aquilo que está mais fácil, ainda era uma tendência de baixa, né, ainda estava trabalhando abaixo da 200, e claro aqui no 60 também, tá? Deixa eu só apagar essas linhas aqui para a gente pensar aqui em mais alguns dias. Dia 23, pessoal, né, você tira, né, um pouco o zoom aqui do próprio 60 minutos, e aí você de novo se pergunta, né? Na verdade, quando o dia começa, né, na sua primeira barra, né, você já tem ali a ideia, né, de onde que o preço está, né, em que condição que o preço está. Está mais fácil ele descer, está mais fácil ele subir, é melhor eu trabalhar na ponta compradora, é melhor eu trabalhar na ponta vendedora. E aí, como eu falei, a gente tira um pouco o zoom e aí a gente vai tentar trazer um pouco mais de informação. Você tira um pouco o zoom, você vai tentar trazer um pouco mais de informação. Qual que foi o fechamento do dia anterior? O fechamento do dia anterior foi um topo duplo. Foi um topo duplo, certo? Fechamento do dia anterior. Contra, né, ainda uma tendência de baixa, tinha tido um gap de média de uma barra. A barra 1 do dia ela abre, né, trabalhando num gap de baixa. E aqui no 15 minutos você tem uma boa barra de tendência de baixa. Nos 5 minutos uma barra de dúvida. Depois, né, o rompimento dessa própria barra. Esse tipo de barra aqui, pessoal, essa barra 1, quando ela faz essa movimentação aqui num minuto, né, cabe a vocês dar uma olhadinha nisso, você vai ver isso daqui. Ó. Você vai ver um movimento de alta, um movimento de baixa, né, claro, e aí você vai ver um rompimento. Isso daqui, né, não necessariamente você precisa ir lá no minuto. Quando a barra 1 do dia é um doji, mais vezes a gente tem o quê? Uma movimentação mais lateral, só que na hora que você soma as três barras, no 15 minutos fechou com uma excelente barra de tendência de baixa. Você teve inclusive um gatilho aqui ó, de venda já na barra 1. E aí, né, quando fecha, né, essas três barras, você tinha a possibilidade, né, de algum tipo de continuidade. Boa barra, né, de tendência fechando próximo da mínima. Então, ou seja, aqui não foi um doji. Muitas vezes, quando tem a lateralidade completa, a barra 1 do dia vai ser doji, a do 5, a barra do 15 vai ser doji, a do 60 também. É, né, uma característica comum, né, que dela ir replicando a movimentação que ela exibiu aqui nos 5 minutos, ela passar para o 15, depois passar para o 60. Então aqui, né, basicamente, você também poderia trabalhar como alvos intraday, ó, essa movimentação aqui, primeiro, segundo, terceiro alvo. Como eu falei, esse pivô é visto mais fácil no próprio 1 minuto. Só essa? Não, Luciano. Aí você tem, né, o pivô prévio, né, também pagou a sua projeção. O mercado tende, né, a pagar uma região de POC aqui, as projeções, né, de rompimento. E mais uma vez, né, a ideia do lado, né, operacional, ela vem mais dos 60, é uma tendência de baixa.
Se é uma tendência de baixa, o mercado desenvolve uma estrutura de baixa, opa, Luciano, eu tenho uma boa movimentação, né? Tem aqui um excelente micro canal, tem aqui uma entrada de H1, né? Aqui, H1. Aqui teria que ver a formação da barra, né? Porque a gente vê que tem uma pequena perda de mínima aqui, micro fundo duplo. Depois, né? Aqui essa movimentação ainda, né? Seria tudo uma movimentação de H1, né? Se essa perda de mínima aqui não veio, né? Depois, né? De já ter feito H1. Se ela veio antes, né? Toda essa movimentação aqui continua como H1. Retorno, né? As médias. Opa, bom impulso. Mercado entre a 20 a 50, né? Possibilidade de lateralidade. Aqui seriam pontos, né, de possibilidade de venda. E aí eu tenho um topo mais baixo. O mercado faz uma lateralidade como correção. Outro topo mais baixo. Depois ele vem fazer novamente. Mais uma vez, a explicação do lado de se operar está mais visível aqui no próprio 60 e 15 minutos. No 60, bem mais, porque aqui ainda vem, né, de uma tendência de baixa. As tendências tendem a sofrer, né, para serem revertidas. Né? Então, dentro, né, dessa possibilidade, seria mais viável, né, estar trabalhando, né, na ponta vendedora. Vejam, pessoal, que a ideia, né, é que você observe do macro para o micro. Né? Para os amigos, por exemplo, que estão fazendo, né, trabalhando com ações, que estão trabalhando com swing trade, a ideia é a mesma. O que você vai fazer é aumentar o tempo gráfico. Né? Você vai, às vezes, para o diário semanal, mensal, 60 diário semanal, né? Você vai aumentar o tempo gráfico. E vejam o seguinte, né? Quando a gente vem aqui para o dia 20, né, 20 de dezembro, a gente vem aqui para o dia 20. Eu trago aqui para o dia 20, eu quero saber onde o dia está começando. Né? Eu sei que a minha barra 1 é essa, e eu quero saber o que, que tem anteriormente a isso, tanto no 60 quanto no 15. Tá? Para quê? Para que eu pense, né, numa possibilidade de realizar algo. Eu tenho que olhar aonde que essa movimentação aqui se encontra. Né? Opa, Luciano, o mercado aqui já pagou projeção de alvo, né? Eu tenho que fazer todo esse estudo aqui, ó. Vamos dar uma olhada? Ver se o mercado já atingiu aqui algum tipo de projeção. Opa, Luciano, o mercado já pagou aqui o segundo alvo desse pivô. Tem o terceiro alvo bem aqui, ó. E ele foi pago, ó, quando ele fez aquele topo, aquele fundo duplo. Então, assim, essas informações que você vai fazer de estudar o gráfico, né, anterior, ela é diária, tá? Às vezes você vai ver algo novo conforme a sua do seu entendimento, né, e velocidade, conforme você repete isso daqui, as coisas vão ficando mais rápido. Opa, Luciano, aqui foi terceiro alvo, né? É, eu acho que eu já. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui foi um terceiro alvo macro também. Então agora tem mais uma razão de alvo ali, né, que o mercado tinha alcançado, tá? Então a gente vai, né, montando essas possibilidades conforme a gente vai estudando. E aqui, segundo alvo, né? Então aqui o mercado já tinha conseguido um segundo alvo, já estava numa fase mais lateral, né, de movimentação do preço, muitas barras sobrepostas. Então a ideia é que a gente vá, né, sempre aprendendo aqui, ó, com o dia anterior, o que o dia anterior me trouxe. Né? Aqui eu estou próximo do fundo duplo. Né? Aqui eu estou próximo do fundo duplo. Beleza, se eu estou próximo do fundo duplo, eu estou tendo alguma possibilidade de movimentação de alta, né, eu posso estar pensando na possibilidade de compra. Só que quando que eu penso na possibilidade de compra aqui nos 5 minutos? Isso é engessado, tá, pessoal? Isso não é para você, por exemplo, estar nesse dia, no dia seguinte você vai fazer diferente. Opa, Luciano, para eu pensar em compra, eu preciso de algum padrão de compra, certo? Preciso de algum padrão de compra. O que, que seria um padrão de compra? Por exemplo, baixo na lateralidade. Seria uma movimentação de 3 puxadas. Essa movimentação de 3 puxadas, né, com uma barra de reversão de alta, como essa daqui, geraria uma possibilidade de compra aqui. Essa seria a primeira possibilidade de ingresso. A segunda possibilidade de ingresso, pessoal, seria para participar da segunda perna dessa movimentação. Se eu tenho uma wedge, eu tenho uma movimentação de 3 puxadas, eu tenho um ponto de inflexão. Está aqui o início do canal, ele voltou já aqui para o início do canal, já cumpriu rápido, né, essa movimentação. Mas se eu tenho uma wedge, tenho um ponto de inflexão, eu tenho perna 1, né, tenho correção e tenho possibilidade de perna 2. Aqui ele já cumpriu também. Acabaria sendo mais interessante se ele tivesse tido a correção e, né, vir fazer a nova máxima. Porque quando a gente fala de duas pernas, de um movimento de 5 minutos, ele cumpriu a nova máxima, teve correção, teve nova máxima, ele já cumpriu, né, essa leitura. Mas,
né? Depois disso daqui, grande lateralidade, né? Essa lateralidade veio microcanal, uma correção de até 3 barras, depois, né, uma retomada. Aqui, né, também, né, foi uma das perguntas de um dos amigos. Eu tenho um microcanal de alta, uma barra de reversão, né? Ela rejeita aqui esse rompimento no 50% do dia. O mercado imprime aqui ó, um microcanal de alta, tem a primeira perda de mínima, né? Aqui, VWAP do dia anterior, no caso. Eu tenho uma, duas, três barras de correção. Então, esse microcanal ele migrou para um canal estreito, né, de alta. E aí, depois eu tenho uma boa barra aqui, ó, saindo da 20, tem gatilho, né? Aqui um pullback, né, bem interessante. Depois disso daqui, o mercado imprimiu, né, uma boa movimentação de alta. Tá? Já a favor da 200 também, né, já não tinha mais ela contra, né, a movimentação do preço. A maioria dos rompimentos da 200 ele faz isso daqui. Ele rompe, faz pullback para depois ir. A maioria dos rompimentos, não quer dizer que serão todos. Tá? Então, sempre que eu venho, né, para tentativa de leitura, né, pessoal? Sempre que a gente vem para fazer isso daqui, ó, para tentar ver o que que a gente vai fazer, como que a gente vai atuar, olha aqui, é a movimentação do dia anterior. O preço abriu na média móvel de 9 aqui nesse dia. Vindo, né, depois daquela de atingir alvo. Ele abre na média móvel de 9. Ele tinha testes na 9 anteriormente, ó. A gente fala que dentro da fase forte, né, da tendência, o preço ele tende a trabalhar acima ou abaixo, né, de todas as médias. Abaixo de todas as médias, ele também não se mantém muito tempo. Uma barra grande aqui, ó, ao final, né, de uma movimentação prolongada, depois aqui uma pequena barra de rejeição. E aqui fecha o dia, aqui inicia outro dia. Aqui ele pagou, né, aquelas projeções de alvo lá que a gente acabou de visualizar. Ele faz um retorno a 9. Muitas das vendas que a gente pega na fase forte da tendência são de retornos a 9. E isso só está existindo aqui nos 60 minutos. Isso não existe aqui nos 5 minutos. Aqui nos 5 minutos eu sei que eu estou trabalhando bem abaixo da 200. Né? E aí o mercado, aqui no M5, ó, ele abre com gap de alta. Vindo aqui ó, de uma tendência, certo? A tendência, a tendência. Dentro daquela lógica né, de que os dias eles se complementam. 30 dias, né, de 30 barras, né, aqui no caso, abaixo da média móvel de 20. Opa, Luciano. Então o mercado ele iniciou o dia aqui com um setup de venda. Vocês concordam comigo, né? A gente estava aqui numa tendência de baixa. Eu tenho aqui a última barra do dia completamente acima né, da média móvel de 20. E depois eu tenho uma segunda barra. Então eu tenho uma venda do gap de média bem aqui, na primeira perda de mínimo. Uma venda, né, no caso, de L1. E depois aqui, né, depois pós H1, eu tenho uma venda aqui de L2. Essa venda de L2 pagou alguma coisa. O dia foi um dia bem difícil, né? Um dia bem lateral, mas que se fosse para tomar né, algum tipo de decisão né, a partir desse tipo de dia, seria melhor eu estar buscando né, por razões para vender, né, no caso. Aqui né, eu pensaria né, na 9, aqui na 9, aqui na 9. Quem sabe, se ele tivesse vindo até a 20, ainda assim seria pensamento né, para estar vendendo. Aqui no 15 minutos, um tempo auxiliar acima deste. Né? As médias estão ficando planas, né? A 9 e a 20 estão ficando sem direção. As barras, ao invés de estarem trabalhando de um lado só das médias, elas estão entrecortando as médias. Então aqui, né, como possibilidades né, de padrão de venda, a gente tem topos duplos, pensando a favor dos 60, tá? Pensando no 60. E né, se você quer comprar, você vai ter que comprar baixo, tá? Particularmente nesse tipo de cenário, seria melhor você estar trabalhando ainda né, mais na venda, tá? Por que ainda mais na venda, Luciano? Porque se né, essa movimentação vem de uma tendência prolongada, ela também tem que fazer o gap de média no 15 minutos. Vejam que esse aqui é o dia 18, tá? O dia anterior. Super tendência. Fez gap de média aqui quando aconteceu do 5? Não. Né? Aconteceu só no M5. Não existe gap de média aqui no 15. E aí ficou lateral, lateral, lateral. Conseguiu fazer o gap de média no 15? Não, não, não. Opa, gap de média de uma barra aqui. Conseguiu gap de média de duas barras? Não. Opa, gap de média de uma barrinha aqui. Não conseguiu né, realizar o gap de média. Gap de média seria a ideia né, de você estar tentando vender alto. Aqui foi a possibilidade ó, do primeiro gap de média. De uma barra, teve, né? Aqui também teve de uma barra. Não teve de duas barras. A tendência foi né, retomada para pelo menos mais algumas mínimas. Aqui que você foi ter né, um gap de média dessa movimentação aqui.
Vamos dar uma olhada aqui nesse gap de média, né? Já que a gente falou que aqueles ali falharam, né? Lógico que vindo de uma atividade bem lateral, né? Não veio de uma super tendência. O que que eu me refiro a super tendência? Seria, por exemplo, o mercado sair disso daqui, ó, e vir construir o gap de média. Aqui foi uma atividade extremamente lateral, de baixa ainda, né? Mais favorável aos vendidos, mas extremamente lateral. E aí, quando veio o gap de média, ele já não veio numa fase forte da tendência de baixa, ele já veio de uma atividade mais lateral. Ele conseguiu gerar um bom impulso de alta. Mas ainda assim, ó, você teve aqui duas barras, você teve aqui uma venda de L1, e aqui uma venda de L2, e aqui uma venda de L3. Depois disso, topo duplo, daí o mercado ainda assim retomou essa movimentação. Por que que ele retoma? Porque aqui nos 60 minutos ainda não era favorável a uma boa tendência de alta. Tá? Dia 19, né? É o que a gente está observando, tá? Aqui, mais uma vez, né, também, ainda retomando aquilo que a gente falou, ele abre acima da 20. A gente tem essa ideia de que preço nesse tipo de alinhamento, né, trabalhando entre a 50 e a 20, normalmente, atividade lateral. Se é atividade lateral, pessoal, nem eu nem você a gente pode comprar alto. Comprar aqui, não. Né, não é tendência de alta, tá? É tendência de baixa. Aí a gente tem que buscar razões, por exemplo, para estar pensando em vender. Não chegou a pagar a projeção de pivô, né, pessoal? Dá para ver aqui que nem o primeiro alvo aqui foi atingido, tá? Não chegou a pagar, tá? Mas veio de uma tendência. E se é uma tendência, né, quando ela retoma, né, de maneira imediata, a princípio é melhor você estar pensando na venda do que você estar pensando na compra, tá? E aí aqui, um dia extremamente lateral. Aqui é aquele dia, né, que se você atua contra, né, é o dia que você se arrepende, né, amargamente, né? Aqui é o dia 18, a barra 1 do dia, né, vindo da movimentação anterior, né, você teve aqui uma atividade mais lateral do preço, você de novo vinha de tendência, você mais uma vez ó, teve um gap de média de uma barra, não chegou a ter duas barras completas aqui trabalhando acima, por exemplo, da média móvel de 20, apenas uma, e aí a sua barra inicial foi uma excelente barra de baixa, saindo do 9, saindo da 20. Tá? Aqui no 15 minutos, como que a gente vinha do dia anterior. Canais de alta, né, tendem a ser boas bandeiras de baixa, né? Muitas vezes isso daqui, né, no macro, né, acaba representando aquilo que a gente desenhou, né, como possibilidade de correção. É uma tendência, né? Então, se era uma tendência anterior, movimentações de repique de alta são possibilidades de quê? De bandeira de baixa, onde o mercado continua. Claro que no 5, isso daqui já foi, por exemplo, esse dia, né, já foi uma movimentação bem interessante de alta. Por que que está mais fácil? Por que que continuou mais uma vez, pessoal, mais fácil ele conseguir fazer esse tipo de movimentação? Porque no diário e no 60, mais uma vez, ele continua vindo de uma tendência. E aí aqui, né, quando ele inicia essa fase de tendência, ó, iniciou já com fase forte da tendência, 20 fechamentos aqui, vejam quanto tempo ele passou sem tocar a média móvel de 20. E a gente falou para vocês agora há pouco que na fase forte da tendência a gente busca trades de venda, por exemplo, saindo da 9. Trades saindo da 9. Lembra aquilo que a gente estava falando lá dos 60 minutos? Se é tendência e ainda é fase forte, barras saindo da 9 elas tendem a se expandir por mais barras até um novo teste da 9. Então aqui mais uma vez, ó, super tendência. Quando que isso daqui reverteu, Luciano? Quando finalmente teve um gap de média para ter uma atividade mais lateral, que foi o outro dia que a gente estava avaliando. Antes do gap de média, Luciano, de pelo menos duas barras. Aqui tem de uma só. Tá? Depois disso aqui não tem mais nenhum. Atividade lateral como correção. Né? Mais uma vez, lateralidade, né? Uma correção no tempo. E aqui, né? Mais uma vez, atuando ainda a favor da tendência. Então, quando não tem as regras de possibilidade de iniciar uma fase lateral, a tendência nela tende a se manter. Deixa eu ver aqui se a gente pega aqui um dia de movimentação mais forte, né? Mais presente de uma movimentação de alta. No dia 17. Aqui, ó. Vamos dar uma pensada aqui para ver se o mercado atinge, né, algum tipo de projeção. Esse pivô macro não. Esse pivô micro, né, o mercado alcança aqui, né, uma projeção. Opa, alcança aqui uma projeção possível. Então, desse pivô mais próximo, 100% dessas movimentações.
Quando que o mercado tem chance, pessoal, de apresentar repiques, né? Ou dele apresentar algum tipo de reversão? É quando, normalmente, vendidos, né, vão estar satisfeitos de um rompimento. Esse rompimento aqui ele foi satisfeito, né, com esse alvo. Esse outro rompimento aqui, ó, que é um rompimento de um pivô bem mais amplo, ele não foi alcançado aqui nessa movimentação, tá? Então, partindo, né, aqui a gente está observando o dia 17, partindo do estudo macro, né, o dia 16 fechou dessa maneira. O mercado abre, né, pessoal, aqui ó, no dia 17, né, com o preço, né, pós ele cravar, né, aquela possibilidade de alvo macro. Opa, Luciano, tem uma pequena lateralidade aqui. Vamos dar uma olhada. Uma pequena lateralidade, mas que pagou, né, a projeção aqui, ó, de terceiro alvo, tá? Dessa pequena lateralidade. Então, deixa eu só trazer aqui o zoom, ó, e aí fica mais fácil, né, de vocês observarem. Quando que o preço tem chance de reagir? Quando, né, a gente tem o mercado já pagando projeções de alvo. O que que eu fiz aqui? Peguei o último pivô, né, dessa movimentação e ele pagou o terceiro alvo aqui. Opa, Luciano, esse fundo aqui, né, o fundo, né, dessa lateralidade, tá? Posso trabalhar mais formas? Pode, né? Você vai poder trabalhar, no máximo poderia ser esse outro aqui, né? Esse daqui também, mas eles já vão ter passado, né, dele, ó, tá? Isso trabalhando a projeção de pivô, né? Se você quiser trabalhar toda a lateralidade, você também poderia, né, pegar toda essa movimentação e colocar a projeção de 100% dela, tá? Então, derivando, né, de movimentações de alvo, o mercado nesse dia apresentou, né, uma movimentação de alta, tá? Vindo de uma tendência, né, Luciano? Mais uma vez, ó, essa movimentação aqui, ó. O preço vinha de uma tendência de baixa. Se é uma tendência de baixa, eu tenho de novo o gap de média de uma barra, e eu ainda estou contra a tendência, não posso mais uma vez comprar aqui alto. Entre a 20 e a 50, mais uma vez a gente repete que inicia-se a fase de, né, de uma movimentação mais lateral, e aí comprar alto aqui seria, né, razoavelmente um certo absurdo, porque ainda é contra essa tendência aqui do próprio 15 minutos. Então aqui, basicamente, eu não poderia, né, estar ingressando alto. Aqui no 60, né, aqui você, nessa movimentação aqui, ó, você estaria basicamente ingressando aqui na 9, né, no caso. Depois, né, do mercado ter o gap de média e já ter, né, essa estrutura de alta que ele montou a partir da barra 1 do dia, ó, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Opa, tem dois topos mais altos, tem dois fundos mais altos. Eu já tenho uma estrutura de alta. Ele corrige a partir daqui, né? Já seria compras, né, um pouco mais tranquilas. Aqui também é mais fácil de você visualizar, né? Uma, duas, três. As mínimas estão sendo respeitadas. Então, para você participar de compra, você tem que comprar baixo. Razoavelmente, quando você tem isso daqui, você tem a possibilidade de um canal amplo. Canais amplos possuem correções profundas, né? As correções chegam muito próximo das mínimas anteriores, mas, né, elas não tendem a mexer na estrutura. O mercado tende a manter fundos cada vez mais altos, buscando pelo menos, né, uma nova máxima. Seria razoavelmente esse topo aqui. Já que você está pensando num canal, né, aqui seria alto no canal você também não pode estar comprando. Tá? Isso em um ciclo de canal amplo. Né? Em canais amplos a gente não compra alto, assim como a gente também não vende, né, baixo num canal amplo de baixo. Então você não vai vender exatamente, né, quando o mercado está, por exemplo, fazendo uma nova mínima. Tá? Assim como você não poderia estar comprando aqui já nessa região, mas você pode comprar em qualquer ponto, né, anterior para que ele faça pelo menos nova máxima que chegue, né, próximo ao topo do canal. Tá? Já que essa é a estrutura de um canal amplo de alta, onde há correções profundas, né, e compradores e vendedores estão ganhando dinheiro. Por que você não compra alto num canal, Luciano, de um canal amplo? Porque aqui vendedores podem participar e eles podem conseguir correções tão profundas quanto essas correções anteriores. É aprender, né, com o ciclo, aquilo que o ciclo está demonstrando, né, a gente vai tentando aprender com ele. Tá? Então, razoavelmente, né, a gente não pode comprar alto num canal amplo de alta. Tá? Assim como a ideia é comprar, né, correções. Eu queria ver se a gente conseguia chegar aqui em algum dia de tendência de alta. Aqui no 60, né, mas vai levar bastante tempo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário, pessoal. Mais um dia, né, pessoal, aqui no próprio 15 minutos, ó, já vem de uma boa tendência.
né, no dia anterior. A gente está observando aqui o dia 16. O preço abre trabalhando abaixo das médias. Você tem aqui algumas formas, né, de bandeira de baixa, né, em forma de topo duplo. São padrões de venda. Topos duplos, né, sem rompimento, né, são padrões de venda, né, já que você vende uma tendência, 80% das tentativas de reversão irão falhar. São igual aquilo que a gente visualizou nos 5 minutos, movimentos de correção de alta, né, são possibilidades de bandeira. Claro que isso daqui se tornou uma lateralidade. Essa lateralidade, quando foi rompida, teve uma excelente continuidade, mas, né, para o final da tarde, tá? Aqui você vê a movimentação lateral no próprio 60 minutos, né, de maneira, né, mais favorável, claro, mais uma vez, à venda. Aqui uma única barra saindo mais próximo da 9, né, depois uma outra aqui, mas não teve nem toque, né, na média móvel de 9. Então, aqui é um mercado vendedor, ainda numa fase extremamente forte, né, devido à própria tendência aqui dos 60 minutos. Ó. Vinha de um dia de super tendência, aqui no máximo que ele fez foi se aproximar da 9 para dar continuidade dessa tendência. Fez apenas uma correção lateral no tempo, né? Uma bandeira, uma lateralidade como um padrão de continuidade da tendência. Muitas correções, né, são laterais. Isso nos 5 minutos, né, se traduziu numa movimentação bem lateral, mas você tinha a possibilidade da escolha do lado, né, de que lado que você poderia estar atuando. E até onde, né? Como a gente falou, o mercado ele acaba buscando projeções de alvos. E essas projeções de alvo, né, elas precisam ser trabalhadas, né, de maneira integral. Deixa eu só ver se eu chego aqui, pessoal. Vamos pegar aqui a partir do dia 9. Só para a gente ir para um exemplo de alta, pelo menos. Né? Aqui a gente já vê uma atividade, ó, de alta. Né? Já não é mais tendência de baixa, certo? Aqui a gente já tem uma movimentação de alta, a gente já tem um big up, big down. Aqui é uma grande lateralidade nos 60 minutos. A questão é que, a partir, né, mais uma vez, um padrão de reversão, né? Você tem aqui, ó, uma tendência, certo? Vejam a dificuldade, né, da tendência ser revertida. A gente está aqui, ó, nos 60 minutos e isso, né, levou a vários dias a ser revertido. Vejam que teve uma atividade mais lateral, ele não conseguiu fazer o gap de média de uma vez, uma atividade bem lateral, barras sobrepostas, indício de lateralidade, médias ficando flat. Finalmente, né, aqui nos 60 minutos, o mercado consegue fazer o gap de média. Aqui no M60, a gente teve aqui o mercado fazendo gap de média, aqui, ó, com essas duas barras. Depois teve venda de L1, depois venda de L2, né, e não trouxe o mercado a uma nova mínima, mas trouxe o mercado para algum tipo de teste da média móvel de 200. A 200 é nosso ponto, né, de referência para caso a gente está numa tendência de alta ou tendência de baixa. Vejam que aqui nos 60 minutos o preço começou a trabalhar acima, né, dessa média móvel de 200. Atividade bem lateral ainda, né, mas ainda aqui gerou um certo impulso. Aqui acredito que tenha sido questão de notícia, né, para essa movimentação. Mas eu vou tentar pegar uma movimentação de tendência, pessoal, no 60. Aqui ainda é contra, ó, a 200. Lembra que a gente falou que a maioria dos rompimentos da 200 eles tendem a romper, fazer pullback para ter continuidade. Aqui ele não teve, né, a questão de continuidade, voltou para uma tendência de baixa. Preço trabalhando abaixo do 200. 200 servindo, né, como referência para resistência várias vezes aqui. Backtest é fazer isso daqui, pessoal, é gastar tempo, né, revisando e reprisando, né, esse tipo de leitura. Mais uma vez aqui a própria 200, né, atuando como de alta vai ser demorado, né, porque a gente está há dias, né, ali no... Opa, aqui a 200 servindo como referencial aqui, ó, para referencial aqui de suporte, né, dessa vez, ó, o preço vinha trabalhando acima dela, né. Vamos pegar esse daqui, no dia 3 de setembro, né, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, para ficar mais fácil. Vejam que aqui, ó, o mercado consegue, né, reverter, trabalhar acima da 200, lógico que é trabalhando bem abaixo ainda. De novo, a 200 servindo como parâmetro de resistência, né, aqui ele consegue algumas movimentações acima. Mas vejam que essa movimentação ela não chega a se estender para todos os outros tempos gráficos. No 60, a gente veio conseguir poucas movimentações acima da 200. Aqui, né, você vê o preço trabalhando com preço e média acima da 200, né, ele tende a desempenhar melhor. Olha aqui a movimentação excelente de baixo.
por isso que a 200 é um referencial para a gente. Aqui, ó, excelente movimentação de alta. Acho que chegamos aqui. Três de setembro. Aqui, pessoal. Dia 3 de setembro, pessoal, o mercado abre, né, testando a média móvel de 200 extremamente inclinada, né, aqui no próprio 60 minutos. E a gente está indo do maior para o menor. Né, saber a localização, onde que o preço vem, por exemplo, né, trabalhando. M15, né, o mercado vinha, né, de uma atividade bem lateral. Muitas vezes, como a gente falou, a gente vai ter que trabalhar as projeções de alvo, de onde o mercado abre, do pivô mais próximo, a princípio, para nós, ó, é a possibilidade que a gente mais usa. Pagou o primeiro alvo desse pivô macro, a gente vê que ele cravou aqui, né, na abertura, esse pivô macro. Se eu pego esse outro pequeno fundo aqui, eu ainda teria 100% também dessa movimentação. Então a questão de alvos e entender por que o preço parou ali, ela também vem desses múltiplos tempos gráficos. Algumas leituras é mais fácil de a gente realizar, por exemplo, nesse tempo gráfico. Opa, Luciano, uma movimentação de uma, de duas, de três puxadas. Isso daqui para nós, né, é uma wedge. Wedges são pontos, né, de possibilidade de suporte. A 200, quando ela está extremamente inclinada e ela vinha de uma tendência de alta, ela também muitas vezes vai atuar como um ponto de suporte. Nesse dia, gerou uma atividade bem lateral. O Oliver, ele que traz, né, todo esse estudo da 200, ele fala que quando o preço está entre a 20 e a 200, os preços estão brigando, ele chama isso aqui de trap zone, ou seja, é uma zona de armadilha. Essa zona de armadilha, pessoal, quando o preço se encontrar nesse cenário, pense na possibilidade de lateralidade. Ele tem que romper, né, uma das duas médias. Um dos dois lados ele tem que romper. Como aqui era um primeiro teste na 200, mais vezes ele gera um repique de alta, antes dele conseguir, por exemplo, um rompimento, correção, depois, né, uma movimentação melhor de queda. E como falei, a gente sempre traz, né, essa leitura de auxílio, né, de tentar entender onde que eu me encontro aqui no próprio 15 minutos, onde que eu me encontro aqui nos 60 minutos e onde que eu me encontro nos 5 minutos. Tem dia que as coisas estão bem complexas, bem bagunçadas, né? Às vezes você vai ter, né, o mercado aqui nos 5 minutos como uma possibilidade de suporte, né? O mercado nos 5 minutos, às vezes a 200 está passando aqui, ó, né? Também como suporte, às vezes a 200 vai estar passando em cima. Então, assim, quando a gente tem os tempos discordando, né, quando eles não estão falando a mesma língua, pensa na possibilidade de lateralidade, né? Quando o mercado está falando a mesma coisa, é quando eu tenho uma melhor probabilidade de continuidade. Quando o mercado está falando coisas diferentes nos tempos gráficos, é quando eu tenho uma possibilidade, né, de ter lateralidade. Quando ele está falando a mesma coisa, eu tenho possibilidade de ter tendência. Tá? Acho que falei ali errado ali aquilo que eu estava querendo expor. Então, aqui no 15 minutos, o mercado abre pagando projeção de alvo. Ele abre reagindo também ao pagamento dessa projeção. Ele abriu com gap de baixa, veio, pagou as projeções de alvo e se tornou uma grande barra de reversão de alta. Essa grande barra de reversão de alta, pessoal, aqui no 15 minutos, ela está contra todas as médias. Não é o melhor alinhamento, por exemplo, eu estar comprando o fechamento dessa barra, mesmo ela sendo uma outside. Por quê? Porque eu não tenho projeção para cima. Eu não tenho um rompimento de alta. Inclusive, eu não tenho uma estrutura de alta. Né? Porque eu acabei de ter uma nova mínima. O mercado abriu fazendo uma nova mínima. Né? O meu ponto de referência que estava aqui, está bem aqui em cima ainda. Então, assim, para ela montar uma estrutura de alta, ela teria que fazer nova máxima, corrigir para depois a gente entrar no pullback. Tá? Montou uma nova possibilidade de estrutura, mas por enquanto o mercado abriu fazendo nova mínima. Então, eu não posso comprar, por exemplo, também na própria cara da média móvel de 20, sendo que elas estão alinhadas ainda com a tendência de baixa. Então, aqui, né, basicamente, somando as ideias, né, que eu tenho um retorno a 9, né, com a própria barra 1. Depois disso daqui, eu também não tenho, né, uma exata continuidade. Isso, né, se traduz, às vezes, ó, nessa primeira hora aqui ó, do dia, que aqui terminou basicamente às 10 horas, né, numa possibilidade de wedge. Né? A gente já também aqui não está, né, no alinhamento comprador. Aqui eu não estou no alinhamento comprador. E aqui eu não estava no alinhamento comprador. Então, uma wedge para venda faz sentido, né, para a gente tentar pegar algum tipo de movimentação. Wedges, né, pessoal, tendem a ter pontos de inflexão, três puxadas,
perna 1, correção, topo mais baixo, uma perna 2 de baixo, que inclusive, né, pagou uma boa movimentação, tá? Deixa eu voltar um pouco mais para a gente chegar aqui em dias, né? Gap de média, né, pessoal, aqui no próprio 60 minutos, ó, entrada de H1, né, que já teve ali um bom retorno. A ideia, pessoal, basicamente a mesma. Eu só estou tentando trazer para vocês, para que vocês repliquem, né, essa ideia do estudo dentro, né, de diferentes cenários. Mas que isso aqui, ó, por exemplo, seja, né, o teu apoio, ó, uma movimentação muito boa de alta. Nesse período aqui, onde está numa tendência nos 60 minutos, era melhor você estar procurando por compras. Comprar bandeiras de alta, comprar Red Bull Flag, comprar fundos duplos, né, em forma de bandeira de alta, a favor de contexto, tendência. Ou você pagou um scalp na venda, pagou o scalp na venda, mas, né, é melhor você focar, né, na fase forte dessa movimentação. Claro, aqui, ó, basicamente você está vendo a mesma coisa. Deixa eu só dar um pouquinho mais de zoom. Aqui, basicamente, você está observando os mesmos padrões, né? É, aqui, no máximo, ele retorna a média móvel de 9. Isso daqui é fase extremamente forte, né, dessa tendência. Os retornos a 9 já trazem continuidade. Aqui, é claro, né, no próprio... Aqui é claro que no próprio 5 minutos você vai ver gap de média, você vai ver o mercado tentando reverter, você vai ver umas lateralidades mais amplas, né? Que aqui no 60 minutos ó, é uma movimentação só de retorno a 9, né? Mas entender que é melhor, nesse sentido, você está trabalhando a favor disso. Então, sempre que você for fazer seu estudo, ô, Luciano, vamos pegar aqui o dia 9 de agosto. Vou fazer meu estudo, né? Como que eu vou operar esse dia 9 de agosto, né? Como que vai ser mais fácil, né, eu operar esse dia? O que ele vem fazendo antes disso? Opa, Luciano, já é uma tendência de alta. Se é uma tendência de alta, 80% das reversões tendem a falhar. Então é melhor me posicionar na compra, né? É melhor me posicionar na compra. Opa, será que ele já pagou algum tipo de projeção de alvo? Aí você vai ter que ampliar esse estudo, tirar esse zoom. Opa, Luciano, bem aqui era um topo duplo, né? Aqui era um topo duplo. Tem uma barra de rompimento, tenho falha, depois eu tenho retomada. Opa, rompeu aqui, né, essa região aqui, deixando um certo gap. Talvez esse pivô aqui eu tenha que trazer ele para o gráfico diário para avaliar isso daqui, né, já que eu tenho 58 fechamentos. Ou colocar no 240, né, para um tempo intermediário, para a gente ver se a gente volta para o número de 40 barras. E aí, depois de rompimento e confirmação, seria, né, a projeção disso aqui, ó, projeção de um pivô amplo, né, e seus alvos. E passou, né, bastante disso. O mercado acabou passando bastante disso daqui. Tá? Primeiro, segundo, terceiro alvo. Não chegou ao terceiro, né? Pagou somente o segundo. Mas passou ainda, né, do segundo alvo isso daqui. Ainda passou um tempo trabalhando aqui acima, né, dessa projeção aqui, ó, do segundo alvo, tá? Do próprio 60 minutos. Mas ele fez um rompimento de pivô e veio pagar a projeção de alvo, tá? Aqui, ó. E aqui não, tá? Mas a ideia, pessoal, é a seguinte: tentem trabalhar, né, dentro dessa ideia de triplo screen, tentem trabalhar. Vai começar o seu dia, o que está mais fácil? Para que você centralize, né, a sua percepção e as suas possibilidades no lado daquilo que está mais fácil. Tem condições de reversão, né, esse dia, né? Você vai começar isso daqui. Eu coloquei aqui pelo menos o gráfico, pelo menos o triplo screen, né, de 60, 15 e 5, mas começa isso daqui pelo gráfico diário. Assim como você começa isso daqui, ó, é segunda-feira, por onde que a gente pode começar? A gente pode começar isso daqui pelo gráfico semanal. Opa, Luciano, gráfico semanal que a gente já tem, né, algumas barras, né, trabalhando ali longe, né, da média móvel de 9. Pode ser que tenha algum tipo de repique, de retorno a 9, antes dele vir fazer o teste aqui do fundo do canal, né, para testar realmente essa lateralidade? Pode, né? Então, é uma barra que fecha, né, basicamente na sua mínima, né, quase não há pavio. Isso daqui é tido como barra careca.
Muitas vezes, né, quando o mercado fecha em barras carecas, é porque os compradores estão aguardando o mercado atingir um determinado alvo. Aqui a gente já tem, né, a projeção desse pivô, né, que é o último pivô mais próximo ali. Se eu pegar também no gráfico diário, a gente também vai encontrar um outro pivô bem aqui, tá? Mas o mercado já alcançou algumas possibilidades de alvo. Quando o mercado alcança a possibilidade de alvo, é quando há a possibilidade de haver alguma correção. Esse pivô aqui é do semanal. A barra do semanal pode ser uma 2BR? Pode. Ela vai ser também, né, uma H1. Por quê? Porque a gente tem um microcanal aqui. Ó. Eu tenho um microcanal. Então, se eu tenho uma barra de retomada, né, aqui ó, no próprio gráfico diário, eu vou ter aqui uma H1, uma primeira tentativa de retomada após um microcanal. Microcanais, mais vezes, se tornam canais estreitos, né? Canais estreitos de baixo, onde pode ter uma, duas, três barras de correção. Depois disso aqui eu preciso de uma pausa, que seria um doji, ou a retomada, uma 2BR, ou uma coisa ou outra. Né? Menos vezes eu vou ficar vendo um novo microcanal de alta, apesar que aqui está bem afastado das médias. Outro ponto, a gente avalia rompimento e continuidade, né, quanto a esse afastamento das médias. Tem estudo aí no canal também, né, a gente falando sobre médias móveis. Quando que eu tenho melhores probabilidades de rompimento? Quando as médias estão trazendo suporte ao preço. Por isso que muitas vezes quando o preço chega próximo disso aqui, ele gera pullback, ele faz um retorno às médias. Essas médias elas vão ganhando ainda continuidade, elas vão ficando mais próximas. Para ter o rompimento desse fundo duplo, essas médias precisam estar mais próximas, né, do preço. Vejam que quando teve o rompimento aqui, ó, desse fundo, né, uma barra de rompimento, a 9 já estava aqui. Ó. Vejam que aqui, se ele for romper esse fundo, a 9 ainda está aqui e a 20 está aqui. Então tem um maior afastamento, maior dificuldade de rompimento e continuidade. Tá? São padrões que se repetem. Gráfico diário, né, a gente já falou que pagou essa projeção. Tem uma outra projeção aqui, né, que está faltando, né, ali 119,308. Então, basicamente aqui, se o mercado alcança essa região, né, aqui você pode ter também algum tipo de correção. Gráfico diário, super tendência de baixa. Né, no máximo aqui, por enquanto, que a gente pode trabalhar seria retorno a 9, retorno a 20. Não há padrão, né, pessoal, aqui que nos chegue a dizer que existe possibilidade do mercado reverter, tá? No gráfico diário. É uma tendência de baixo. E as tendências tendem, né, a falhar as tentativas de reversão. Até que pelo menos tenhamos um gap de média, quebra da LTB, né, todo aquele ciclo de regras tá, para que o mercado possa apresentar algum tipo de reversão. 60 minutos. Estamos também já um tanto quanto afastado das médias, isso pode gerar uma certa correção. O preço trabalhando a muitas barras longe, por exemplo, da 9, da 20, tende a ter, né, padrão, né, no caso de correção. Deixa eu só tirar o FIBO aqui. Tende, né, a apresentar padrões de correção. Projeção de alvo, né, Luciano? Aquilo que a gente acabou de fazer, né? Agora a gente está fazendo um estudo para segunda-feira aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho, né, o segundo alvo desse pivô, já foi alcançado, né, já está trabalhando abaixo dele. A gente tem aqui a possibilidade, né, do terceiro alvo deste pivô, 118,910, tá? Como possibilidade de alvo. Opa, Luciano, movimentações de 3 puxadas, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem desenho de um canal. A gente pode traçar, né, essa possibilidade aqui como um canal. Tá? Eu também posso ligar essa mínima, já que essa mínima é mais baixa do que essa mínima aqui. Tá? Proporcionalidade, a gente tem 31 fechamentos, aqui a gente tem 16. Se eu busco, né, essa outra possibilidade aqui, né, aqui eu vou ter que deixar levemente overshoot, né, ou, né, eu posso trazer essa linha para cá, deixar isso daqui como uma outra possibilidade, né, de um canal. Aqui a questão de proporcionalidade eu teria 13, né, fechamentos aqui basicamente até essa mínima e aqui cerca de 13 fechamentos, tá? Tem alvo, tem fundo de canal. Aqui, né, numa projeção de terceiro alvo desse pivô, eu já não poderia mais estar pensando em vender, porque vendidos estariam satisfeitos, né, com a sua projeção de alvo. Então, eu vou deixar uma linha, né, aqui. Você pode deixar razoavelmente uma linha aqui. Depois, né, outros pivôs, né, que tiveram rompimento. Aqui como possibilidade. Deixa eu só marcar aqui um novo fio. Vamos ver uma nova possibilidade de alvo. Outro pivô, né, que tem aqui uma outra possibilidade de terceiro alvo.
junto, né, bem próximo do primeiro alvo deste, e o segundo alvo desse aqui está um pouco abaixo, que é o pivô mais próximo, né, pessoal, da gente. Quanto ao pivô mais próximo, esses dois alvos aqui, ó, já se tornam, né, uma possibilidade de gerar repique. Por que repique? Porque, mais uma vez, né, a gente está trabalhando como uma tendência de baixa aqui também nos 60 minutos. Então, aqui continua mais fácil a gente trabalhar na ponta vendedora. A questão é não trabalhar na ponta vendedora extremamente longe das médias, porque aí você fica sujeito a ter repiques. Repiques costumam acontecer em WEDs, né, que são bons magnetos, em alvos, né, pessoal, de movimento projetado, onde vendedores passam a realizar lucro e a saída, né, de uma venda lá é uma compra. E quando tem muitos vendedores realizando lucro, o mercado tende a apresentar movimentos, né, corretivos, né, movimentos, né, de repique, tá? Que parecem, né, para quem olha somente tempos gráficos menores, parecem, né, que o mercado está gerando grandes reversões. Aqui, né, seria a visualização, né, aquela marcação que a gente fez, tá? Vamos botar marcado aqui, né, tudo aquilo que você faz aqui aparece nos outros tempos gráficos. 15 minutos, pessoal. Você tem o que aqui? Uma tendência, né, clara de baixa. Então tem 30 fechamentos, né? Aqui a gente está agora só repetindo aquilo que eu acabei de demonstrar para vocês em vários dias, né? Pensando em possibilidades para segunda-feira, tá? Deixa eu só. Então, pessoal, de tudo aquilo que a gente vem conversando, né? Se o mercado atinge projeção de alvo, né, daqui a gente vai para os 5 minutos, às vezes a gente pode projetar essa pequena lateralidade. Você vai ter que fazer todo esse dever de casa. Não tem como fugir disso, tá? Opa, Luciano, o mercado abre aqui o dia iniciando com gap de média. Mais uma vez a gente reitera aquilo que a gente vem, né, repetindo. Você não pode estar comprando, né, alto numa possibilidade de gap de média entre a 50 e a 20. Então aqui seria uma região para você estar buscando por venda. E aí talvez lá nos 5 minutos tenha algum tipo de padrão de venda, um topo duplo, uma wedge, né? Lá nos 5 minutos a gente falou sobre também ser, né, ainda um mercado em super tendência, tá? Só um minuto, pessoal. Só pegar mais um pouquinho de água aqui. E sendo ainda, né, um mercado em super tendência, eu não posso estar ainda crendo, né, numa reversão, tá? Então, lembrem, né, da ideia de estrutura. O mercado montou uma estrutura de baixa. Quando que eu posso, né, estar pensando contra isso daqui? Quando ele montar uma estrutura de alta, tá? Então, deixa eu só. Então aqui ele montou uma estrutura de. Ele tentou montar uma estrutura de alta, né, intermediária, mas antes disso ele já tinha feito, né, novas mínimas. Depois ele volta para uma estrutura de baixa. Voltou para a estrutura de baixa, né, onde eu tenho, olhando o macro, né, se eu olho 60 minutos, você vai visualizar só isso daqui, né, esse e esse, né, você tem basicamente o mercado montando uma estrutura de baixa. Para que ele faça uma estrutura de alta, Luciano, ele vai ter que apresentar topo, fundo mais alto, nova máxima. Aí ele montou uma possibilidade de estrutura de alta, tá? Quando ele monta isso daqui, é quando ele pode ter rompimento de alta e desempenho de uma melhor movimentação de alta. Antes disso, né, sem chance. Então, aqui no próprio 15 minutos, está mais fácil você ter setups de venda na 20, setups de venda acima da 20, né, que seria o gap de média, ainda para caso do gap de média, né, reteste da mínima da tendência, fechamento do gap, que seria o preço vir até essa região. No caso de não ter o gap de média, retomada dessa tendência, né, aqui, por exemplo, na 20, e aí o mercado pode continuar a esse FIBO, a níveis mais baixos, além, claro, também deste FIBO aqui. Né, aqui a gente também, né, tinha traçado esse aqui, falado que tinha ficado faltando alguns pontos, né, que seria de um rompimento de pivô intraday. Então, tem essas duas regiões aqui, né, que você pode também deixar marcadas aqui para ver, né, como que o mercado reage, né, a essa movimentação. Seria o terceiro alvo, né, do dia anterior, mas é o primeiro alvo aqui desse pivô mais amplo. Por fim, né, pessoal, os 5 minutos. O que está mais fácil, né, de acontecer aqui nos 5 minutos? O preço trabalhando abaixo da 200, né? Aqui o preço vem trabalhando abaixo da 200 no 60, o preço vem trabalhando abaixo da 200 no 15, então ainda a gente está em tendência de baixa em todos esses tempos gráficos. O preço vem trabalhando abaixo da 20, da 9, da 50, abaixo dessas médias, né, ainda com certo alinhamento.
ainda é tendência de baixa, duas barras aqui acima, gap de média, ainda teria a mesma ideia, né? Opa, gap de alta, duas barras, venda de L1 para teste, fechamento do gap ou teste da mínima da tendência. Aqui a gente precisa de rompimento e continuidade. O gap de média do 5 ele vai representar no máximo um M2S ou 2HM do 15. Então, e no próprio 60 minutos, né, como a gente falou um pouco mais cedo, representaria um retorno a 9, né, talvez uma movimentação um pouco mais acima, né, da 9. Tá? E aí, né, se ele fizer esse tipo de movimentação primeiro para cima, o alvo fica com melhor, né, espaço, né, para a gente trabalhar. Por quê? Porque se ele corrige, né, se ele abre corrigindo, por exemplo, e aí ele falha essa movimentação aqui, quando ele dá uma venda para a gente tem essa venda até essa possibilidade de alvo. E talvez até um pouco mais, beleza? Então, para o estudo de hoje era isso, pessoal. Trazer para vocês aqui de novo, né, uma revisão de pontos, né, de como vocês podem estar fazendo um estudo pré-mercado. O estudo pré-mercado é extremamente necessário, né, deixar marcado projeção para cima, projeção para baixo. É claro que às vezes a gente vai atuar, né, na venda, mas há a possibilidade de um rompimento de um pivô para cima. E quando ele atinge aquele alvo, você não pode mais estar comprando. Você pode estar pensando talvez em achar um padrão de venda, tá? Vender alto, né, por exemplo, num dia de lateralidade, vender alto num dia de um gap de média dos 60 minutos, né? É, Isso gera, né, possibilidades de trade por localização de outros tempos gráficos, né, que somados às leituras dos tempos menores, né, a pequenos padrões de reversão ali do tempo atual, né, gerar algum tipo de possibilidade de trade ali. É um dever de casa necessário, tá? Tentem replicar isso daqui, né, por uma centena de dias. Tenta, né, para a galera aí que gosta de replay de mercado, né, fazer um pouco de replay, né, faz o estudo, por exemplo, do dia anterior, e aí você, por exemplo, você estuda dia 2 o agora, né, na verdade. O que você vai fazer, por exemplo, hoje é como se você fosse fazer um replay, por exemplo, para segunda-feira. Mas, se você quiser fazer isso no dia, em tempos passados, né, para quem é fã de replay, você pode, por exemplo, estudar o dia 30, né, no 15, no 60, no 5, e rolar o replay, né, do dia seguinte ali, que seria o dia 2, né, no caso. Tá, então, estudem, né, pessoal, manter os estudos. Para a galera que comprou os livros ali, se mantenham firmes aí em 2025. É, eu não conheço nenhuma metodologia que seja mais completa que a do Brooks, apesar de ter estudado algumas outras só posteriormente a dele. Compre os livros, né? Gastem seu tempo de maneira produtiva, né, nesse ano e conquistem, né, uma excelente jornada aí. Valeu, né? Fiquem com Deus aí, um forte abraço aí para vocês. Acredito que no próximo final de semana ali a gente retoma ali as páginas, né? Eu já tinha tirado ali os estudos ali, já estão, né, ali já estão escaneados ali, né? Mas eu achei interessante a gente fazer essa pausa, né, para retomar alguns pontos com vocês. E anotem, né, aquilo que a gente falou, né, melhores trades saem das médias, né, quando ainda tem projeção de alvo. Prestem atenção à ideia de estrutura, prestem atenção à ideia das regras de rompimento, né, rompimento precisa de continuidade. Rompimentos confirmados, né, é melhor trabalhar em direção a alvos, né. Então, é, revisem, né, esse estudo, revisem os estudos anteriores aí. E bons trades. Por enquanto tá mais tranquilo trabalhar na venda, mas está alcançando alvos ali já no semanal, né, alvos ali no diário, pode ter alguns repiques. E aí você vai poder, né, trabalhar repiques de alta, né, ali no próprio 60 minutos, né, de tempos gráficos ali, talvez até do diário, né, de retorno às médias, já que o mercado vem se afastando e vem alcançando o alvo ali já quase do semanal, né, já alcançou o boom do semanal, né, falta o fundo do canal, beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço, né, fiquem com Deus aí e até mais, valeu!